Boa noite a todos. Um ano e meio depois do encerramento das nossas atividades devido à pandemia, acho que não precisa falar nada, quanto difícil para cada um de nós, para os nossos familiares, para o nosso país, para o mundo. Então, a gente se adaptando, reaprendendo algumas coisas e voltar hoje, voltar com saúde, trabalhando naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama. Para nós que estamos aqui e continuamos, graças a Deus, bem, é um privilégio. Então, agradecer a Deus, assim, pela chance que todos nós estamos tendo e tocar em frente. Né? Trabalhar com o próximo, trabalhar naquilo que a gente mais ama, naquilo que a gente gosta de fazer, que é fazer boa medicina e tentar transferir isso para os nossos pacientes. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, o grupo de arritmia do Vale é um grupo que foi criado em 2014. É um grupo que foi criado com a finalidade fundamental de transferência de discussão de casos clínicos. Né? Então, todos nós temos dificuldades no manuseio de pacientes. Então, sempre na época, mandava eletrocardiograma pelo fax, né? Vinha ler cardiograma, a gente ia ler, o cara perguntava o que estava acontecendo. A gente, com o advento do WhatsApp, a gente acabou criando um grupinho e foi aumentando, foi fomentando essa discussão. E hoje nós temos no nosso grupo mais de 150 colegas do Vale que acabam participando, uns mais, uns menos ativamente, mas sempre no intuito de tentar ajudar ao próximo. E essas reuniões, elas vêm coroar um pouco da nossa necessidade de discussão. Com muita frequência, os colegas acabam transmitindo algumas dúvidas que são mais repetitivas e a gente acaba tentando transferir isso dentro de um conteúdo científico para tentar fazer com que as dúvidas sejam esclarecidas e sempre trazendo material humano de excelente qualidade para poder transmitir para nós a sua experiência. Né? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do meu querido Bruno, do Tarcísio, que saíram das suas cidades para poder nos ajudar, essa é a palavra, nos colaborar conosco. Agradecer a Biocate pela possibilidade de fazer que um evento desse seja possível, né? E, claro, a presença de todos vocês. Eu queria apresentar o Bruno. O Bruno já esteve conosco aqui na outra reunião, que foi da SOCESP, que o Pedro te convidou. Mas o Bruno é uma pessoa que eu considero, vou chamar de nova geração, porque a velha geração é o Tarcísio, eu sou geração intermediária. Né? Então é um eletrologista da nova geração que tem tido um destaque e uma colocação dentro da comunidade científica fundamentalmente pautada pela sua competência, pela sua dedicação e pela sua entrega, sua simpatia. Então, Bruno, muito obrigado por você estar aqui. O Bruno Valdigem, ele é eletrologista do Instituto de Transpadanese de Cardiologia, do Albert Einstein, trabalha na Redditor, né? E ele é o editor do Medscape em português. Então é uma pessoa que tem, além de uma experiência, uma vasta experiência acumulada em pouco tempo, né? Mas uma didática que tenho certeza que todos vocês vão ter um aproveitamento muito grande. E o Dr. José Tarcísio dispensa apresentação, dispensa comentários, mais que um irmão, mais que um amigo, é uma referência a quem eu saúdo e agradeço a presença. Tá? E obrigado a todos, vamos para o que interessa. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo aqui hoje. A gente está aqui também, faz um tempinho que não vem aqui para esses lados, saudade. E como todo mundo aqui, ninguém conseguiu aproveitar o ESC presencialmente. Todo mundo promete que ano que vem vai ser em Barcelona, então ânimo, esperança, Barcelona, se oportunidade de ano que vem. A princípio não tem nenhum conflito de interesse com relativo a essa aula, pelo menos. Certo que eu faço epidemiologia, foram mais 50 artigos originais apresentados no ESC. Mais 50 pesquisas. Alguns ficaram como hotline, outros como late breakers, e alguns ficaram soltos no meio das pesquisas. Então, nas primeiras 6 horas da minha apresentação, eu vou começar lentamente a falar de cada um deles com todos os P's, porque o Marco falou que, na verdade, a gente vai emendar na ceia e talvez no café da manhã. E a pernoite está incluída. Se isso não for possível, eu vou ter que escolher pelo menos os campeões. Eu vou selecionar baseado na área de interesse de cada um. E
selecionando o que a gente consegue, a gente pegou os pedalistas, tentando montar em bronze prateoso, que acho que facilita um pouquinho o nosso racional. E não dá para falar do que aconteceu nesse congresso sem falar o que vai mudar a nossa prática. Tem, claro, tiveram muitos estudos que ainda vão ser fundamentais para a mudança de tratamento, mas que hoje ainda estão um pouco mais, vamos dizer assim, superficiais. A gente ainda vai trabalhar neles com sorte no resto de 2022, 2023, a gente vai ter mais unidades ali. Uma coisa que algumas diretrizes foram lançadas, 4 diretrizes em especial, e aqui chama atenção acho que a insuficiência cardíaca e a estimulação cardíaca, mas um estudo que foi misto de eletrofisiologia com insuficiência cardíaca foi o SMART-MI. Eles implementaram monitores de eventos em metade de 400 pacientes pós-infarto. Interessante que eles usaram o biomonitor. Eles colocaram monitores de evento que são, para quem não estiver habituado, são pequenos pendrives, pequenos registros que você coloca subcutâneo com uma pequena injeção, uma incisão de 1 centímetro de colocar subcutâneo local. E com esse registro, você pode avaliar o eletrocardiograma do paciente. É um traçado de uma derivação. Equivalente a um relógio ou outra coisa, ou na verdade 2 eletrodos. Eles conseguiram registrar todas as arritmias que esses pacientes fizeram nos primeiros 4 anos pós-infarto. Isso foi implantado no primeiro mês, que é a fase mais arritmogênica do paciente. Um grupo foi acompanhado com monitor de eventos, outro grupo foi acompanhado com ritual, outro elétrico, que a gente faz no dia a dia. E os pacientes que tiveram eventos nessa primeira análise tiveram cerca de 6 vezes maior probabilidade no final de 4 anos ter um evento maior, de ser óbito, infarto, ou arritmia ventricular ou fibrilação atrial sustentável. Me chama a atenção a diferença entre os grupos se deu, porque você conseguiu detectar esses eventos 3 vezes mais no grupo de ventilização intensiva, que o paciente colocou no monitor de eventos, do que no grupo de ventilização habitual. Então, não é que o monitor de eventos conseguiu identificar melhor, identificar mais eventos, identificou o mesmo de eventos que o desfecho foi igual em relação ao evento detectado. Só que o monitor de eventos identificou 3 vezes mais, conseguiu predizer muito melhor a evolução dos pacientes no final de 4 anos. Talvez se torne uma realidade no futuro próximo. O implante precoce, você consegue tentar estratificar melhor esse paciente em relação a qualquer tipo de evento. A verdade, prata vai ter que ir para a diretriz. A própria diretriz, ela já conseguiu emplacar, já estava vários estudos emplacaram a glifosina, a dapaglifosina, a glifosina no tratamento de pacientes com IC. A Associação de Saúde do Valsartana já estava sendo implementada e agora entrou com toda a vontade como opção inicial. Na verdade, é uma opção inicial, preferencial, no início de Valsartana com sacubitril, a iniciar inibidor da ECA ou o BRA isolado. E isso é uma novidade importante. A indicação de cardioestimulador caiu um pouco de peso, de 1 para 2A, talvez por causa dos evidentes. Na verdade, o paciente de cardiopatia não isquêmica, você perdeu um pouco de evidência porque o tratamento clínico, na verdade, melhorou tanto ao longo desses últimos 10 anos, se eu pegar o CDRF, a gente foi melhorando tanto a adesão a beta-bloqueadores, quanto o uso de inibidores da ECA, quanto o inibidor de espinolectona aqui. E talvez hoje o tratamento clínico seja muito próximo do cardioestimulador implantado e cardiopata não isquêmicos. Isso aí tem a ver com a forma da disfunção, tem a ver com a quantidade de fibrose, com a menor probabilidade de arritmia, mas ainda assim tem subgrupos, pacientes mais jovens especialmente, tem um benefício, um grupo que se beneficia muito, pacientes abaixo de 35 anos. Estudo dente. A evidência ainda existe, não é para abandonar, é só perder um pouquinho, cair para cima, para cima. E o controle de frequência na FA, isso aí eu vou deixar, isso aqui na verdade eu acho que é a cereja do bolo do eletrofisiologista nos últimos, vamos dizer, 3, 4 anos. Isso aí deixar para o Tarcísio comentar um pouco melhor, muito melhor, na verdade, ele dá dele espetacular. Opa. Só que aqui a gente pode dizer que o controle de frequência perdeu a evidência no paciente com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, em comparação com o controle de ritmo, que se tornou muito mais atraente e muito mais embasado. Na verdade, de hoje a gente vai ter que falar do Empero. Novamente, o paciente, a empagliflozina ganhou evidência no tratamento de portadores de insuficiência cardíaca com fração de ação preservada. A gente já tinha mais evidência em fração de ação reduzida, só tem uma observação que chama a atenção nesse estudo. Houve redução de morte e hospitalização, especialmente por hospitalização,
também houve redução de morte, mas assim, o principal foi a hospitalização. O interessante é que a fração de ejeção média desses pacientes é em torno de 44. Então, quando a gente fala de fração de ejeção preservada, nesse estudo, provavelmente a gente pegou pacientes limítrofes, pacientes de fração de ejeção de 40 ou 40, tinha que ser acima de 40, mas tinha um subgrupo que não são exatamente normal. Então, quando a gente fala de função preservada, aqui falava em pacientes com fração de ejeção acima de 40. Mas é bom lembrar só que os subgrupos que mais se beneficiaram foram as com as funções mais próximas do limite de corte da inclusão do estudo. Então, ainda assim, talvez pacientes com função realmente preservada, 60, 65 ou acima de 55, o estudo não possa ser aplicado com tanta clareza. Essa é uma coisa que vai ter que ser definida depois, mais estudos vão vir. Bom, o Fígaro foi um estudo que chamou a atenção, a medicação que nós não temos uma vivência importante. A finerenona é um bloqueador de receptor mineral corticoide. Ela tem pouca alteração de função da pressão arterial. E os pacientes, o número expressivo desses pacientes foram seguidos por um tempo prolongado. A conduta diária melhorou o desfecho cardiovascular, reduziu em 13%, e também não houve piora da insuficiência renal, que foi uma preocupação de outras drogas que funcionam na mesma classe. Na verdade, houve até uma tendência a melhora de função renal no grupo que tomou a finerenona. Esse é um estudo super interessante, na verdade, pela simplicidade dele, atrai. Isso testou um número absurdamente. Bom, tudo feito na China, né? Então 20 mil pacientes foram randomizados com substituto de sal, ou seja, eles retiraram 1/4 da composição do NaCl e substituíram por KCl. Ou seja, 75% de NaCl e 25% de KCl comparado com sal puro. Houve redução significativa de morte, AVC e eventos cardiovasculares maiores sem risco de hipercalemia em pacientes portadores de hipertensão arterial. Então é um estudo. É uma composição simples, é um estudo barato, teve um impacto significativo na mortalidade. Esse substituto de sal a gente já encontra aqui, tem vários nomes comerciais, que vai desde sal light a sal reduzido, a composto de sal, e talvez seja a hora de pacientes hipertensos de começar a tentar adotar isso como medida de mudança de estilo de vida. Hoje ainda é um produto caro, mas é um produto que tende a baratear com o aumento do mercado. O estudo STEP também é outro estudo desse medalha de ouro, que muda a nossa forma de lidar com o idoso. O idoso chama a atenção que a gente aprendeu que a pressão do idoso é mais alta. A gente aprendeu que a artéria do idoso é mais dura, então a gente tem que aceitar o 14/9, o 15/9, porque ele não vai tolerar, ele vai fazer hipotenção ortostática. Nesse estudo, também redução de 26% de eventos cardiovasculares maiores, redução de AVC, redução de circularidade aguda, com a redução da beta de peça histórica de 130 a 150 para 110 a 130. Houve um aumento de hipotensão sintomática, não tem como não haver. Esse estudo também foi fazendo uma titulação, um aumento da medicação de forma progressiva ao longo de semanas, e os pacientes conseguiram tolerar um pouco melhor assim. Só que eles conseguiram tolerar muito melhor, não houve aumento de lesão por quedas, não houve aumento de traumatismo craniano, não houve aumento de nenhum desfecho desfavorável em troca do benefício do controle mais agressivo da pressão arterial. Novamente, então a gente vai ter que substituir para as próximas consultas, tentar substituir o sal, tentar baixar mais a pressão, mesmo no idoso, e em algum momento o paciente com disfunção com insuficiência renal ou função renal visível começar a discutir o uso de novas medicações. Intervenção. Bom, intervenção não tem como fugir. A TAV é uma realidade hoje. A TAV, na verdade, começou com os pacientes de muito alto risco, pacientes que a espécie score muito elevado, começou a migrar para pacientes de risco moderado, já começou a ser adotado em pacientes com válvula bicúspide, que era uma contraindicação absoluta para a TAV, e hoje ele está sendo testado em pacientes de baixo risco. Qual que é vamos dizer assim, pegadinha é uma palavra feia, mas a limitação da TAV dos pacientes mais baixo risco? Que tem um discreto aumento de mortalidade a muito longo prazo, uma tendência de mortalidade dos pacientes submetidos a TAV de baixo risco, provavelmente por conta
talvez uma necessidade maior de intervenção a médio prazo. Como as próteses modificaram muito ao longo dos anos, e a maior parte delas, as próteses que se usa hoje, não existiam há 5 anos atrás. As próteses foram estudadas nos primeiros protocolos de pesquisa, não existiam há 15 anos atrás, e é um programa em evolução. Hoje temos 4 tipos de TAG disponíveis, pelo menos aqui no Brasil. Então é difícil você tentar reproduzir todos os resultados, considerando que a própria prótese mudou. A gente teve uma redução do risco de AVC, a gente teve uma redução do risco de bloqueio atrioventricular total, estudo de condução, e a gente conseguiu, a gente está muito próximo do estado da arte, da válvula óptica. A gente já está começando a migrar tanto para mitral, que acho que a gente já perdeu tudo que tinha que aprender com a válvula óptica, quase. A calcificação não é tanto um problema. O que a gente está brigando agora? Pós-operatório. O pós-operatório, especialmente em pacientes com fibrilação atrial, ainda é um tema delicado. É uma válvula, é uma estrutura nova, uma estrutura que vai, basicamente, você vai entrar num bloco de cálcio, empurrar todas essas pedras de cálcio na direção de tudo que está em volta, sob o risco de romper o anel, ou sob o risco de cortar tudo que está em volta. São pequenos blocos afiados. E você vai torcer para que nada daquilo embolize. Quando você escapar dessa embolização inicial, que realmente não acontece na maior parte dos casos, você tem que tentar manter um tipo de antiagregação inicial para permitir que a prótese seja utilize. Esse estudo nos pacientes com fibrilação atrial, ou seja, pacientes que deveriam estar anticoagulados de qualquer forma, ele comparou edoxabana com vitamina K e edoxabana com AS e vitamina K com AS. Foram 4 grupos. Antiagregante mais anticoagulante e 2 tipos de anticoagulantes diferentes. O que eles encontraram aqui é que o risco de sangramento foi semelhante entre os 2 grupos, quando houve só anticoagulação, ou seja, a edoxabana hoje é segura para tratar o paciente pós-TAG com fibrilação atrial, e quando você associava a edoxabana com AS e comparava com warfarina com AS, o grupo edoxabana com AS tinha mais sangramento que o grupo warfarina com AS. Então, se você for escolher a sua estratégia, se você optar por antiagregação associada, por qualquer razão que seja, vitamina K com AS é mais seguro. Se você optar por anticoagulação pura, edoxabana é tão seguro quanto vitamina K, e você tem talvez uma praticidade maior no controle. Então a ROC, na verdade, é contraintuitivo. Todo mundo que recebeu um paciente no pronto-socorro em parada cardíaca, mesmo quando ele volta e ele está sem supra, ele tem um ritmo, vamos dizer assim, avaliável pelo cardiograma, a gente coça para pedir um cateterismo. Eu acho que eu tenho hemodinamicistas aqui que podem pelo menos concordar com isso, mas eu me coço para poder pedir um cateterismo, que é a primeira menos. Não é? Então, você ficaria confortável? Quem aqui ficaria confortável que o paciente chegou numa idade apta a um infarto, recuperou, você tem a opção de hemodinâmica na sala e não pede, mesmo que não saiba com supra? Todo mundo quer pedir. E isso, eles conseguiram, na verdade, randomizar os pacientes que saíram da parada cardíaca sem supra DST, fizeram um controle absurdo populacional da região, e são um estudo muito centro na Alemanha, tinha que ser na Alemanha, na verdade, eu consegui fazer com esse tipo de controle. 554 pacientes foram randomizados entre voltou sem supra, fazer cateterismo imediato ou observar e selecionar o paciente que ia fazer no segundo tempo. Interessante que não houve diferença significativa. Ou seja, hoje, você não, apesar disso ser intuitivo, hoje você pode se dar ao luxo de estabilizar o paciente, aguardar até o dia seguinte, e sim, se você achar que é cabível, é razoável, fazer o estudo hemodinâmico no dia seguinte, ou transferir ele para algum lugar que tenha o suporte de hemodinâmica para fazer o estudo. Masterdat ganhou medalha de ouro porque uma coisa que a gente está é por antiagregação. Eu escutei uma vez que, na verdade, a vantagem de ser clínico quando você não é hemodinamicista, quando tem um paciente que você coloca o stent, é que o hemodinamicista coloca o stent e o clínico coloca uma anticoagulação. Se sangrar, é do clínico. Se não sangrar, é do hemodinamicista. Não é muito justo que a gente está brigando para tentar sangrar cada vez menos. O stent, na verdade, quando a gente começou a usar stent revestido, foi um medo gigante pelo tempo que você tem que manter o paciente anticoagulado. Tanto que quando eu fiz residência,
muitos grupos olhavam o paciente, imaginavam que ele talvez pudesse ter uma chance de sangrar e começavam a querer voltar para a BR Stent com medo de uma perspectiva de sangramento. Isso, com certeza, hoje a gente chegou num ponto, as plataformas estão mais finas, as plataformas estão mais confortáveis do stent, o posicionamento é melhor. Hoje, você tem muito menos trombose aguda e tardia. A gente chegou num ponto ótimo, tanto da técnica, ponto ótimo sempre a gente pode melhorar, mas tanto da técnica e dos materiais, quanto vamos dizer assim, das medicações. O antiagregante mais utilizado, junto com o AS, ainda é o clopidogrel na maior parte dos estudos. Você tem poucos estudos que usam ticagrelor ou prasugrel como segundo, e geralmente a participação dos estudos maiores, que são direcionados para estas drogas, é uma participação menor que 5%. Então, a grande maioria ainda usa o clopidogrel, tanto por questão de custo quanto por questão de familiaridade. Esse estudo foi um pouco mais ousado do que a média. Ele tentou colocar que os pacientes, após um mês de dupla antiagregação, fosse optado por um mês de dupla antiagregação foi seguido por antiagregação única apenas, com o clopidogrel, ou o outro usava dupla antiagregação, critério do clínico, por pelo menos 3 meses. A média foi de 180 dias. Então a gente comparou, na verdade, um grupo que ficou com dupla antiagregação por um mês, depois passou só para o clopidogrel, pós-implante stent, e o segundo grupo que ficou, em média, por 6 meses. Era 3 meses, mas a média real foi 6 meses. Assim, de 76 anos, 70% homens, na verdade, a população do stent, a população que recebe o stent. E aqui foi interessante que um mês de antiagregação foi tão eficaz quanto dupla antiagregação prolongada. Isso aqui chama atenção porque o grupo de antiagregação mais prolongada apresentou mais sangramento em relação ao grupo que ficou menos dupla antiagregação. Isso é intuitivo, sei que todos os estudos colocam quanto menos você usar, melhor. Uma coisa que eles não colocaram, isso chama atenção, e provavelmente mais estudos vão surgir discriminando melhor isso, é o perfil da lesão que foi abordada. Na diretriz, a última diretriz que saiu, se não me engano, em 2018, 2019, sobre a antiagregação pós-intervenção percutânea, eles selecionam tipos de lesão que são com um perfil mais arriscado você encurtar a antiagregação. Apesar de trials recentes sugerirem cada vez mais você encurtar, existem lesões como bifurcação, tronco, paciente nefropata, restenosador crônico, existem lesões extremamente calcificadas, oclusão crônica, você na verdade não entra aqui nesse contexto, tem oclusão aguda. São lesões que você provavelmente vai ter um maior risco de trombose se você optar por um encurtamento dessa dupla antiagregação. Então, hoje, apesar de alguns estudos sugerirem que você consegue interromper mais cedo, é sempre interessante você discutir o tipo da lesão. Que não é qualquer stent que é igual ao outro stent, não é qualquer ramo que é igual ao ramo. Então, isso é super importante você discutir, eu acho que essa divisão da responsabilidade é muito interessante. Eu estava me contendo, acho que ninguém aguenta mais, mas não tem como. O pessoal fez uma mesa só de Covid no Oeste. E então eu vou tentar passar rápido, pelo menos vai ser a única tela verdinha, tem que ter isso como ponto positivo. Vai ser tudo tema de azul. Bom, colchicina não funciona para Covid, posso encurtar. Na verdade, Covid quase sempre você pode começar o negócio. O que não funciona para Covid, você começa a aula. É mais fácil do que o que funciona. Colchicina, um estudo com 1.280 pacientes não randomizados, e colchicina placebo por 28 dias, idade média de 62 anos. Retiraram pacientes com maior gravidade e PCR negativo. Não houve diferença nenhuma de dar colchicina ou dar placebo em relação à mortalidade, não houve diferença nenhuma em relação à ventilação mecânica ou não. Isso aqui, na verdade, é uma continuação do Brace Corona, que é um estudo muito interessante, eu fiquei feliz até que a gente conseguiu participar de uma forma significativa na Rede Pro. A gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Isso aqui começou no começo da pandemia. Foi uma época que saiu um estudo sugerindo, na verdade uma análise sugerindo que o vírus que causaria Covid poderia penetrar utilizando receptores de ECA no pulmão. Nesse contexto, duas correntes surgiram. Uma que dizia que você usando bloqueadores da ECA,
você estaria com os receptores mais ocluídos e você protegeria contra a entrada do vírus. E o outro que você faria um upregulation pelo uso constante de bloqueadores inibidores da ECA. Isso faria com que o vírus penetrasse e fosse mais agressivo. Juntou isso com aquela série original de Covid de Wuhan, de 200 pacientes, em que se instituiu que pacientes hipertensos tinham maior risco de mortalidade. Então ficou uma confusão. Naquela época, o pessoal pegou, o Brace Corona pegou pacientes nos primeiros 7 dias de internação com Covid e optaram por trocar inibidor da ECA ou BRA por qualquer outra medicação, a grande maioria usou bloqueador de canal de cálcio ou diurético, ou manter a medicação que o paciente estava usando na dose que o paciente estava usando, salvo, obviamente, choque cardiogênico, choque refratário, que é suspenso por questão hemodinâmica, e reiniciado logo após. Mas esses pacientes eram excluídos do estudo. Ou, se eles chegavam em choque, eles eram excluídos do estudo, eles não iniciavam. Se eles evoluíam para choque durante o estudo, era considerado desfecho. Só que isso aí foi publicado os pacientes com Covid grave. Os pacientes com Covid moderada foram publicados agora no ESC, foi na verdade o Ariane que apresentou, Ariane Macedo, e mostrou que os pacientes que mantiveram inibidor da ECA, bloqueador de TC, da mesma forma que os pacientes graves, eles tiveram maior sobrevida, menor duração de internação, menor probabilidade de uso de ventilação mecânica ou uso de drogas vasoativas. Hoje a gente sabe que a gente deve manter isso, mas isso aí foi um esforço conjunto e mérito disso, foi um trabalho quase que puramente nacional. Teve algum apoio do Renato Lopes Manduque, mas foi um trabalho basicamente nacional, que juntou diversos centros no Brasil e conseguiu uma publicação em tempo recorde de quase 6 meses. E bom, o Trial Michele, que eu perguntei para os autores, aparentemente Michele não é parente de ninguém do grupo autoral, algum acrônimo que eles não conseguiram. Bom, não sei se conseguiram ver de Medically e Hospitalized Patients for Covid, chegar em Michele, mas supostamente foi isso que eles fizeram. O estudo Michele juntou 320 pacientes que foram hospitalizados por Covid por pelo menos 3 dias com risco de trombose elevado. A ideia daqui era testar se pacientes com risco muito alto de trombose venosa, baseado em score clínico, teriam um benefício de anticoagulação precoce por um mês. E esses pacientes foi usado o rivaroxabana, acompanhado por 35 dias, e o grupo que recebeu o rivaroxabana teve menos eventos embólicos venosos arteriais no final do segmento. Não dá para ter certeza se isso foi relacionado puramente ao Covid ou pelo risco elevado, somado à imobilidade e limitação que esse paciente já tem. A gente for pegar estudos prévios que utilizaram anticoagulação no contexto de pós-operatório de cirurgias gerais, que não teve benefício, ou de internação prolongada e também não teve benefício, provavelmente isso aqui tem sim alguma relação mecanística com o Covid. A anticoagulação profilática ainda vai e volta do debate. Não sei se por causa da mudança do perfil clínico dos pacientes, do Covid mesmo, os casos clínicos estão diferentes daquela apresentação inicial e tem mudado, se vai ter participação da vacina em cima disso, mas, de qualquer forma, é um ponto de alerta que pacientes que você acredita que já estejam com risco mais elevado, que você pode usar critérios para se embasar, talvez consigam ganhar alguma coisa. Para poder fazer uma transição adequada para a próxima aula, vamos passar para as arritmias. O APAF-CRT foi um estudo que chamou muita atenção, porque quando saiu o CAST-EF e o ATTAC, foram 2 estudos que eletropsicologistas salivaram, o pessoal da assistência cardíaca ficou feliz que foi oferecida mais uma oportunidade de tratamento dos pacientes deles. Foram estudos que compararam a ablação de fibrilação atrial em pacientes que geralmente a gente recusava, pacientes portadores de insuficiência cardíaca com função reduzida, e mostrou redução de reinternação e redução de mortalidade fazendo-se ablação de fibrilação atrial. Então, a partir desses estudos, começou a mudança de paradigma que a ablação é interessante em pacientes mais graves, até mais do que nos pacientes com função preservada. E esse estudo pegou aqueles pacientes que não são elegíveis a esse procedimento, são pacientes com átrios muito aumentados, pacientes que têm fibrilação atrial até com função controlada. O APAF-CRT pegou pacientes com fibrilação atrial com frequência média de 80 e 83, QRS estreita, e randomizou entre só controle farmacológico ou ablação do nó e implante ressincronizador cardíaco. O implante ressincronizador cardíaco reduziu eventos de forma significativa no final de 4 anos. Ou seja,
mesmo os pacientes com função controlada e com QRS estreito, eles ganharam mais de ter um ritmo regular, artificial, estimulado pelo ressibilizador, do que um ritmo nativo com QRS estreito irregular por fibrilação atrial. Independente da fração de ejeção? Não, função reduzida. Pacientes com função reduzida. Chance reduzida. Baixo 40. Sincronizador a gente coloca abaixo de 35. Sim, mas esse, é interessante isso, não é abaixo de 40, de 35 e 50. É o paciente com função reduzida, mas sem a indicação clássica do sincronizador. A gente bota abaixo de 35 com QRS largo, com paciente 3. Então, chama atenção isso, paciente com função reduzida, mas não reduzida a ponto da indicação de dispositivo. Então, o dispositivo é uma estratégia extra para controle de frequência e limitação. Chamou atenção porque é um paciente que a gente nem considera, na verdade, para essa discussão. Um paciente que ele escapa da consideração inicial. Lembrando só que foram poucos pacientes, são 130 pacientes. Foi um resultado que, sendo sincero, foi um contrassenso do que a gente imagina. Então, acredito que ainda dá para chamar de gerador de hipótese, apesar de ter sido um estudo positivo. A gente tem que, eu acho que vale a pena guardar mais pacientes. Uma coisa que eles colocaram pacientes sintomáticos que tinham pelo menos uma hospitalização no ano anterior. Então, na verdade, eles selecionaram um pouco mais o sintoma do que uma hospitalização, ou seja, pacientes mais graves e assintomáticos. Então, acho que cabe só um alerta que talvez, em algum momento, isso aí comece a entrar como uma estratégia de controle. Hoje ainda está precoce, mas chamou atenção pela novidade, depois que a gente não pensaria. O DECAF2 é um estudo que ele veio, é uma evolução, uma óbvia evolução do DECAF1 que aconteceu alguns anos antes. O DECAF1, ele pegou pacientes que iriam para ablação de fibrilação atrial, fizeram ressonância de átrio esquerdo de todo mundo e viram a quantidade de fibrose no átrio. Baseado na quantidade de fibrose, eles foram ver o desfecho da ablação tardiamente. Pacientes que tinham mais de 20% da área total do átrio esquerdo com fibrose tinha uma taxa de recorrência muito mais alta. Isso é interessante porque cria uma ideia do mecanismo da FA, nem toda FA é igual, cria uma ideia do substrato, ou seja, pacientes com mais fibrose recorrem mais, têm menos sucesso. O problema é que o único local que usa o sistema da ressonância que foi desenvolvido lá é o Utah, que foi desenvolvido em conjunto com o autor do estudo, que é o SCORE de Utah, que é o sistema da ressonância que é feito lá pelo Marrouche. Ninguém mais tem esse sistema. O software é muito caro, ninguém mais comprou isso. Alguns grupos estão tentando reproduzir isso, que o problema de fazer a ressonância do lado esquerdo não é que nem no ventrículo. Você tem uma capa de gordura muito próxima do átrio e se confunde com o próprio átrio. Quando você faz um realce tardio, parte do contraste adere a essa gordura e você dificulta a avaliação. Então, muitas vezes você tem uma supervalorização da gordura como se fosse realce. Então, os grupos estão apanhando ainda, alguns têm umas imagens muito bonitas, tem um rapaz que fez ciência que fez umas imagens muito legais de átrio, mas ainda não foi muito utilizado. O DECAF2 tentou ver se você, sabendo disso, localizando a área de fibrose e tentando guiar a ablação pela presença de fibrose, se você conseguir ter melhor desfecho. E intuitivamente é interessante você conseguir localizar a área de fibrose, queimar mais a área de fibrose, tentar eliminar um substrato, tentar eliminar um perpetuador de fibrilação atrial, e infelizmente isso não deu certo. Aqui eu posso dizer que eles conseguiram encontrar alguns subgrupos, eles conseguiram dizer que pacientes que tinham mais fibrose na avaliação inicial recorreram mais, que nem o DECAF1. Eles conseguiram dizer que quando você conseguia efetivamente ablacionar toda a área de fibrose, ou pelo menos mais de 80% da área de fibrose, você tinha um resultado melhor do que quando você não conseguia relacionar tudo, mas na verdade, sendo muito sincero, isso aqui foi uma tortura estatística dos números. Então, o que a gente conseguiu de resultado é que pacientes com mais fibrose têm pior resultado. Então, talvez, se a gente for pensar em algum recado baseado nesse estudo, é que o momento ou o paciente que deveria ser cativado para fazer a ablação seria o paciente com menos desorganização estrutural, ou seja, pensar um pouco mais precoce. O último slide eu prometo, um slide bem cheio, mas é a diretriz de estimulação cardíaca que não dá para fugir.
A nova diretriz, ela pontua algumas coisas interessantes para o clínico. A gente reduziu o tempo de espera pós-infarto, pós-TAV e pós-cirurgia para implante de marca-passo definitivo para 5 dias, ou 48 horas em alguns casos, se o paciente não tiver escape, tiver alto risco de deslocamento do provisório. Também ganha indicação para o marca-passo de RIS, ou marca-passo fisiológico, ou marca-passo sistema de condução. Começou a aparecer um pouco mais. Para quem estiver habituado com isso, hoje é possível colocar o eletrodo do ventrículo muito próximo do feixe de RIS do paciente, ou eventualmente perfurar, inclusive, o septo para chegar no ramo esquerdo. A ideia disso é tentar fazer um QRS mais estreito, ou pelo menos uma estimulação muito próxima do sistema elétrico habitual do paciente, ou nativo do paciente, e tentar fazer uma estimulação mais fisiológica possível. A estimulação fisiológica é um termo que a gente se perde um pouco, porque bem lá atrás, a estimulação fisiológica era colocar uma marca-passo bicameral, bem lá atrás, a estimulação fisiológica era tentar fazer programar em VAT, mas hoje a gente chama de estimulação fisiológica, ou estimulação do sistema de condução é isso. Isso começou a ganhar espaço, paciente com fração de ejeção acima de 40, que você tem expectativa de estimulação mais de 20% do tempo, ganhou pelo menos indicação 2D. Era inexistente na indicação prévia. Então está começando a caminhar e está com 2D porque a gente está com uma falta grande de estudos randomizados. Tem um pequeno porém na estimulação fisiológica. Quase todos os estudos são com um tipo de estimulação que você crava exatamente no feixe de risco, quando você não quer estreito. E por conta de questões técnicas, durabilidade de bateria e praticidade, muitos estimulistas começaram a migrar direto para outro tipo de estimulação semelhante, que é a estimulação septal profunda. O eletrodo é posicionado um pouquinho mais abaixo, o esquiado tenta estimular o ramo esquerdo. Tecnicamente é um pouco mais fácil, a bateria dura um pouco mais, você consegue eliminar os comandos melhor. E todos os estudos que estão saindo agora são estudos que foram feitos com estimulação de feixe de RIS. A gente não sabe se essa troca, vamos dizer assim, se realmente é uma troca que é a mesma coisa, a gente ainda não sabe desfecho a longo prazo, mas é interessante saber só que está sendo incorporado na prática. E também um dado interessante é que o uso de ressonância magnética começou, quando ele marca-passo, começou a ser um pouco mais bem delimitado e tem diretrizes e tem um checklist muito bom para poder facilitar as clínicas que queiram adotar esse tipo de procedimento. Bom, foi uma aula pesada, parabéns para vocês por terem ficado até o final e terem assistido. Obrigado. Bom, a gente não pode perder a oportunidade de absorver de você todas as informações que forem possíveis. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas e depois antes de passar para o Francisco, senão depois a gente se perde no time das coisas. Você falou que houve uma diminuição da indicação do cardiointensificador e miocardiopatia dilatada não isquêmica, baseado no estudo DENISH anterior. Pode comentar alguma coisa do DENISH, enfim, que levou a essa redução de 1A para 2B? O DENISH foi um estudo muito interessante. Em 2006, a gente teve o SCDREF. O SCDREF foi um estudo que nós tínhamos muitos pontos favoráveis ao uso de estimulador. O uso de estimulador começou com prevenção secundária, pacientes polimarco súbito, teve um benefício, vamos dizer, se conseguia ter um NNT de 1 para 4. Depois disso, a gente começou a expandir para pacientes mais alto risco com questões elétricas, turbulência, variabilidade, questões não invasivas, e a gente começou a perder um pouco o NNT, ou seja, para salvar uma vida, antes se botava 4 estimuladores, para salvar uma vida, intervenção primária, o paciente nunca teve um evento, você precisava colocar 14 a 17 estimuladores, mas ainda assim era benefício. Então, pacientes na época da CDRF, com cardiopatia não isquêmica ou isquêmica, randomizados para colocar CDI, vou ficar com medicação e houve benefício CDI, redução de 30% de mortalidade. Teve o uso de sincronizador, se não me engano, associado também. 48% dos pacientes receberam ressincronização. Eu acho que esse é um dos fatores mais... O DENISH teve também o apoio do sincronizador. Então você teve um tratamento mais up-to-date, 10 anos depois. Tudo que a gente aprendeu em 10 anos de como tratar IC, inclusive o sincronizador, foi incorporado no DENISH. Então acho que hoje, não é que você não tem benefício, né? O benefício nesse estudo
não foi favorável se pegar o grupo inteiro. Em pacientes mais jovens houve benefício, você abaixo de 35 anos continua se mantendo benefício, mas ficou não significativo no grupo no geral. A gente ainda carece de algumas coisas. Hoje muitos grupos estão usando a ressonância magnética como um fator definidor. Pacientes com mais fibrose talvez tenham mais estabilidade elétrica. Tem um grupo espanhol que quando na verdade eles fazem pós-infarto, mas eles usam estimulação ventricular precoce para avaliação disso. Talvez se a gente fosse juntar até o que a gente aprendeu, talvez em algum momento o monitor de eventos possa ser um definidor, da mesma forma que foi no Smart EMI para pacientes pós-infarto, mas pode ser um definidor para melhor estratificar esses pacientes. Mas eu acho que a principal diferença do estudo foi tudo que a gente aprendeu desde cedo. E eu não consegui ainda, isso aí eu acho que não teve, pelo menos o uso de cetobutrilvalsartana, o uso de DAPA e empagliflozina, são coisas que, não sei, talvez... Mas o Danish, se eu não me engano, foi um trabalho de algum país nórdico, não foi? Dinamarca. O que eu me pergunto é se a realidade de não isquêmico na Dinamarca é a mesma da nossa. Chagas tem doença de Chagas. O problema é quando a gente fala, por exemplo, miocardiopatia isquêmica é uma etiologia só. Não isquêmica você tem periparto, Chagas, autoimune, idiopática, miocardite, com graus de fibrose completamente diferentes. Aí que você falou da ressonância, se ela não vai agregar um valor melhor para a gente para estratificar o risco desses pacientes. E hoje a nossa diretriz é muito baseada em fração de injeção. 35. Essa é a discussão principal. As diretrizes até então diziam que cardiopatia estrutural com fração de injeção abaixo de 35% é igual à prevenção primária por cardiofibrilador. É o que nós vimos fazer. O Danish trouxe segurou um pouquinho a onda do não isquêmico, considerando não isquêmico na Dinamarca, é diferente no Equador, Brasil, etc., do Chagas, né? Que uma das explicações que não deu tão certo no não isquêmico é a função de melhor tratamento, 48% de sincronização e mais. O não isquêmico não significa que não beneficie. Talvez o não isquêmico com pouca fibrose, esse tem menor probabilidade de ter uma morte arrítmica do que aquele não isquêmico com fibrose. A gente está cansado de ver não isquêmico com presença de fibrose. Então talvez o grande divisor de águas possa ser de fato a presença de fibrose, mas é claro, ainda isso não há um estudo ainda para determinar se isso é verdade. Segundo, qual o grau de corte de número de fibrose, massa de fibrose e qualidade de fibrose, não é só a quantidade, sim a heterogeneidade, borda, regiões dispersas no mesmo. Então é uma resposta que talvez a gente não tenha ainda, mas o que na prática hoje a gente pelo menos tem tentado no paciente borderline como a cardiopatia não isquêmica, tentar ter o maior número de informações possível, como por exemplo a presença de fibrose, para tentar triá-los. Tem só uma observação para falar, antes que o Eduardo fale, o que um hemodinamicista está fazendo aqui nessa reunião? Não estou falando, mas eu estou pensando. Não, já imaginou. A única chance de... Então, está tendo uma semana de hemodinâmica na Sociedade Brasileira nesta semana. Tudo online, e hoje a discussão foi exatamente sobre a anteagregação, tá? Em pacientes onde se mantém a dupla praticamente. E a grande virada é exatamente no fato dele ser agudo ou não. Isso que é a grande diferença. O paciente com síndromes coronarianas agudas ainda pega um período maior de dupla agregação, geralmente 1 ano. Aceita-se até 6 meses, mas não muito abaixo do que isso. Já os pacientes estáveis, você pode fazer um período menor. Aceita-se 6 meses, 3 em alguns casos, com baixo risco para trombose, e até 1 mês no caso de uma emergência. Existem alguns recursos que você pode lançar para poder saber se o stent está endotelizado. Uma delas é a tomografia de coerência óptica. Você consegue ter resolução suficiente para ver se tem endotélio em cima do stent. E aí você poder liberar com cirurgia de urgência. Então a grande diferença é se é agudo ou crônico, ou estável. O agudo ainda você perdura por pelo menos 6 meses. E outra coisa, naquela associação que você falou, pacientes que precisam de anticoagulação, você associar o bloqueador de vitamina K com aspirina. A ideia que a gente tem geralmente como cardiologista geral seria você usar mais associado com o clopidogrel, porque você teria um menor risco de sangramento. Você tem alguma coisa a respeito?
Olha, o que eu posso dizer é que, na verdade, cada vez mais a espirina está sendo removida de tudo que a gente tem. Está sendo substituída ou por clopidogrel puro ou por rivaroxaban em dose baixa, então doses reduadas, o BIC-12 lá, 12,5 de manhã e à noite. Eu acredito que em breve a aspirina vai começar a ser... vai virar nova hidroxina. Depois de mais de 5 anos, se a gente der aspirina para alguém, a gente vai ser taxado de anacrônico, ultrapassado, alguma coisa que a gente não consiga se salvar. Por outro lado, é uma droga barata, uma droga que a gente está habituado, e sendo muito sincero, aí eu posso... De novo, experiência clínica é uma coisa péssima de usar nesse contexto. Mas, recentemente, tem muito mais trabalho dizendo de um aumento de taxa de sangramento absurdo com aspirina do que tinha talvez 5 anos atrás ou 10 anos atrás, que coincidiu com a chegada de vários anticoagulantes de dose baixa. Então, eu acho que isso é uma tendência, vai acabar, a aspirina vai acabar, o uso da aspirina vai acabar, eu acho que vai ser substituído totalmente por clopidogrel, ou talvez mais novos. Mas mais novos ainda têm muita resistência, ou por sintoma respiratório, de espirosa, ou por sangramento, ou por falta de hábito mesmo. E talvez a gente vá trocar tudo isso por anticoagulante novo em dose baixa. Mas não sei se parece com isso, se a tendência, se a visão do que está acontecendo lá parece com isso. Bruno, em relação à estimulação pisciana que você estava falando, em pacientes idosos, existe o risco de, na própria evolução da idade, fibrosar o sistema de RIS e ter que migrar para o marca-passo convencional? Não tem experiência. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente não é, a gente não tem segmento tão longo disso. O pessoal está perdendo medo. Eu tenho pouca experiência, vou ser muito sincero. Hoje a minha experiência é muito pequena. Minha experiência com estimulação pisciana ainda é muito pequena. Fiz poucos casos e ramo esquerdo eu fiz estimulação pisciana, devo ter feito uns 8, 9. Eu estou aprendendo ainda. Talvez o Tarcísio, que tem mais visão disso aqui, acho que eles podem falar. A gente está com 200 casos lá na dengue agora, estimulação. Está vendo a migração, eu diria para você que tudo começou com RIS, estimulação de RIS. Porque a estimulação de RIS é uma estimulação meio desafiadora. É bonita quando você consegue colocar o eletrodo precisamente no feixe de RIS, porque o complexo QRS fica perfeito. Fica um delay entre a espícula e o QRS que é igual ao intervalo HV. Só que tem alguns detalhes. Primeiro, o far field, que o eletrodo fica muito perto do anel e às vezes pega far field do próprio eletrograma de RIS, ele acontece um pouco antes. Isso às vezes provoca inibições anormais do marca-passo. Os limiares de comando são altos e os limiares de sensibilidade são baixos, então o QRS costuma ser baixo. Então a gente está tendo uma tendência cada vez maior a fazer estimulação septal profunda. Eu não diria que ela é mais fácil, às vezes é desafiadora, isso tem, mas ela é uma estimulação mais previsível, assim, porque você parafusa o eletrodo até a face endocárdica do septo ventricular esquerdo, você tem limiares muito bons. Os limiares são muito bons, é a medição. E assim, o padrão de complexo estimulado nunca é igual ao complexo da estimulação de RIS, mas você tem uma estimulação que é nítida, você consegue ver que está estimulando o sistema de condução. Porque, primeiro você tem um padrão de estimulação de ramo direito, que RS é estreito, a ativação entre a espícula e a parede lateral do ventrículo esquerdo é curta, sabe, o tempo de ativação, então a gente vê que está homogeneizando, uma ativação ventricular esquerda endocárdica homogênea. Agora, isso é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe o futuro. E um desafio maior ainda é como extrair esse eletrodo no futuro, porque se esse eletrodo tiver que ser extraído no futuro, ele não sai. Você parafusa ele no septo, ele fica completamente lá Nesses dentro. casos, nenhum precisou migrar para o marca-passo? Não, nenhum caso. Imigração nosso, em 200 casos, não. Houve casos de dúvida se a gente estava com estimulação septal, porque a estimulação septal profunda de ramo esquerdo, quando você consegue estimular o ramo esquerdo, ela é muito típica. A dificuldade é você diferenciar o que é uma estimulação miocárdica septal esquerda de uma estimulação não seletiva do ramo esquerdo. Esse é o desafio maior.
que às vezes a gente não consegue estabelecer se está estimulando de uma maneira não seletiva o ramo esquerdo ou se está estimulando apenas o miocárdio ventricular esquerdo. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, entendeu? Eu resumiria o marca-passo, a estimulação do marca-passo em 3 situações. Há aquela convencional, o marca-passo de estimulação ventricular, a de estimulação riciniana do sistema de condução e o ressincronizador, que tem o seu papel clássico. Os 2 extremos são fáceis de a gente entender porque eles já fazem parte da nossa rotina. Quando indicar ressincronizador, quando indicar marca-passo convencional. Mas existe uma gama de pacientes que talvez sejam a maior parte dos pacientes que precisam de estimulação e que de alguma maneira tem doença miocárdica associada, não grave a ponto de precisar de um ressincronizador, mas também não é normal. Então o raciocínio que normalmente eu faço é o seguinte: quanto uma estimulação do ventrículo direito convencional que gera uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e um desincronismo pode prejudicar? O paciente já tem bloqueio de ramo esquerdo prévio. Não vai mudar muita coisa, eu estimular um eletrodo vai ter o ramo esquerdo equivalente também, né? Não, o paciente tem um QRS estreito e eu vou criar com a estimulação habitual do ventrículo direito um problema que ele não tem. Puxa, é um pontinho que você leva em consideração. Segundo, quanto tempo se estima que esse paciente vai precisar da estimulação de um marca-passo? Se colocar o paciente com 50 anos de idade, seguramente é diferente você colocar um paciente com 90 anos de idade, porque ele vai viver, em tese, muito mais, precisando de uma estimulação com desincronismo. Então, você vai fazendo, de uma certa maneira, um cálculo mental para saber o benefício desse paciente. E a estimulação riciniana, eu particularmente nunca coloco quando há um distúrbio de condução intraventricular. Antigamente não, quando surgiu, o grande lance era você ter um bloqueio de ramo esquerdo, estimular o RIS e você encurtar porque tem dissociação do longitudinal do ramo esquerdo. Eu não tenho coragem. Nessa situação eu prefiro colocar septal profundo, estimulando o próprio risco. Que é bonito, é lindo, os slides que tem são lindos, mas assim, é difícil você obter. Então hoje acho que a estimulação do sistema de condução, e aliás eu já adianto a vocês, o motivo da nossa próxima reunião, a estimulação do sistema de condução. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso, mas ela vai ganhar cada vez mais força, mas ela é mais trabalhosa. Para quem faz, ela é bem mais trabalhosa. O Wagner, que a gente entra lá, a gente sai às vezes exaurido, porque não é tão simples, não é tão fácil como colocar eletrodo no átrio, no ventrículo direito, não é tão simples. É mais trabalhoso, dá mais trabalho e os dispositivos estão melhorando, as bainhas, os eletrodos estão melhorando, mas eles estão ainda aquém do que nós temos certeza que eles vão alcançar. Mas é uma tecnologia interessantíssima que permite você tentar usar o melhor ressincronizador que existe, que é o sistema RIS/Purkinje, como sendo o adjuvante da estimulação cardíaca como mais fisiológica possível. Bom, tem uma série de temas relacionados à fibrilação atrial que me dou o direito de deixar para discutir depois da apresentação do Tarcísio. Uma última pergunta. O primeiro trabalho que você falou foi do monitor implantável, se eu não me engano. Você falou que teve diferença de eventos maiores. Nesses eventos maiores tinha morte súbita? Tinha morte também. A minha dúvida é se o monitor implantável pode ter um papel no futuro para estratificação de risco de morte súbita. De tudo. O problema é que a maior parte dos eventos, como desfecho composto, foram presença de fibrilação atrial sustentada ou TB sustentada no final de 4 anos. E sim, o composto foi morte súbita, AVC, infarto e outros eventos. Então, sim, mas a significância do desfecho composto foi puxada por fibrilação atrial sustentada, por mais de 100 minutos, eu acho, 24 horas, fibrilação atrial sustentada ou TB. E a partir dali, esses pacientes, eles resselecionaram e foram os 400 que foram para monitor ou acompanhamento. Então, sim, eu acho que o monitor vai ter um papel pós-infarto, mas não vai ser para todo mundo. Vai ser pós-infarto para alguns que têm algumas características elétricas que surgiram mais estabilidade. Então, a variabilidade, né, do escanteio, algumas dessas coisas que a gente abandonou por não saber utilizar, a gente não consegue um desfecho muito valor preditivo negativo muito bom, a gente começou a abandonar. Talvez aí pegar esses pacientes e jogar um monitor de eventos. Acho que tem um caminho, isso é um caminho que vai acontecer. Bom, gente, boa noite. Acho que
quarta vez, terceira ou quarta vez, eu só faço parte do clube. última, né, E última também. O Eduardo falou que eu sou da velha geração, só me falta falar de chamar de decano. Isso, eu participei de um evento da Sobrar, que olha, então o nosso decano, eu sou decano. O decano é o Silas, cara. E olha, e só para que vocês saibam, ele é contemporâneo meu também. A diferença de meses só, né? Então, se eu for decano, você vai ser também. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tratamento precoce de fibrilação atrial, um assunto assim apaixonante. Fibrilação atrial sempre é uma coisa muito, muito interessante, muito desafiadora. A importância epidemiológica da fibrilação atrial é bem conhecida de vocês, né? Esse estudo que deriva da corte de Framingham é bem conhecido. Mesmo em situações ideais, quando você tem indivíduos que não fumam, que têm uma pressão arterial controlada, que não são diabéticos, que não têm insuficiência cardíaca, que não são obesos, que têm índice de massa corpórea boa, por volta de 75 anos de idade, em torno de 10% desses indivíduos vão estar, 80 anos de idade, 10% desses indivíduos vão ter fibrilação atrial. Ou seja, mesmo em situações ideais de fatores de risco para desenvolver a doença, um percentual grande de pacientes vai ter. E se ele se agrega a isso fatores de risco mais altos, qualquer fator de risco maior para ter fibrilação atrial, como obesidade, hipertensão, etc., esses níveis chegam até algo em torno de 20% por volta dos 80 anos de idade. Então, a chance nossa de ter fibrilação atrial no futuro, mesmo nos cuidando, ela é alta, né? Ela aumenta quando esses fatores de risco estão presentes. São dados bem contundentes e com o envelhecimento da população esse problema ficou mais grave ainda. A fibrilação atrial é um problema epidemiológico muito sério, hoje de saúde pública, né? Em decorrência dos problemas aos quais ela está relacionada. Essas diretrizes de 2020 da ESC, a Sociedade Europeia, muito atuante, muito ativa, muito inquieta, enfim, ela está atualizando de maneira muito frequente as diretrizes, trouxe as novas indicações para ablação de fibrilação atrial, né? Ou seja, para controle de ritmo, na verdade, mediante ablação. E eu chamo a atenção para algumas dessas indicações, né? Ou seja, a fibrilação atrial, a indicação classe... Então, nós temos duas indicações de classe 1 hoje para ablação de fibrilação atrial. Aqueles pacientes que são resistentes a tratamento antiarrítmico, a um fármaco, seja essa fibrilação atrial, ou pelo menos um fármaco, seja ela FA persistente ou paroxística. Ou em pacientes que têm, na verdade, uma clara associação entre uma cardiomiopatia induzida pela arritmia e a própria arritmia, ou seja, existe uma evidência muito forte de uma taquicardiomiopatia. Então, são independentemente do paciente ter sintoma ou não. Todas as outras indicações estão relacionadas à presença de sintoma, ou seja, a fibrilação atrial, a ablação ela é indicada para, na verdade, com o intuito, um dos intuitos principais, melhorar a qualidade de vida, reduzir sintomas, né? Então esse é o cenário que hoje se desenha do ponto de vista de diretrizes mais atuais em relação à indicação para tratamento de fibrilação atrial. Esse é um caso de mundo real de um paciente nosso, é um paciente de 68 anos, que tem palpitações taquicárdicas com 3 anos de evolução, antecedentes de cardioversão elétrica, então um paciente bastante sintomático, e tinha antecedentes de uso de amiodarona sem sucesso, ou seja, fibrilou mesmo usando amiodarona, sob uso de propafenona e persistia sintomático mesmo tomando propafenona. Então esse é um doente, claramente, um ato esquerdo relativamente pequeno, 38 ato esquerdo, que se enquadra bem no perfil classe 1, né, das diretrizes europeias. Esse paciente foi submetido à ablação em 5 de julho de 2012, portanto ele atualmente está com 9 anos de seguimento. Eu trouxe até esse caso porque ele passou comigo há 2 semanas atrás. 9 anos de seguimento, eu acompanho bem regularmente ele, com as ferramentas que a gente dispõe no dia a dia para avaliação de ritmo. 77 anos, assintomático, sem evidências de recorrência, sem fármaco antiarrítmico, que também está sem anticoagulação. Me permiti tirar anticoagulante desse paciente. Eu não tenho muita dúvida que eu alterei a história natural da arritmia nesse paciente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Notem o que teria acontecido com esse paciente se nós não tivéssemos realizado uma ablação 9 anos atrás. São 9 anos, uma evolução de 68 anos para 77 anos. Né? Então, isso é algo que eu julgo espetacular, fantástico, que é inimaginável há uns anos atrás. Isso é um indivíduo que a gente, na pior das hipóteses, antes da evolução do conhecimento, a gente bloquearia, colocaria um marca-passo, com resultados até imprevisíveis.
Por outro lado, eu tenho esse outro paciente. Esse é um paciente também meu, de consultório, já tem um certo tempo. Ele tem 35 anos de idade. Ele tem um coração estruturalmente normal. Eu creio que existe uma forma familiar de fibrilação atrial desse paciente, porque ele tem, o irmão dele tinha, nós fizemos ablação inclusive no irmão dele, ele tinha um FA sintomático, o pai dele tinha, e sempre jovens, né? Sem uma outra doença associada, ou pelo menos identificada. Uma fibrilação atrial desde os 31 anos de idade, no lado esquerdo pequeno. Esse é o eletrocardiograma, o Holter dele de 24 horas, né? Uma taquicardia venosa, uma taquicardia atrial que a gente identifica, possivelmente venosa, etc. Depois eu fiquei sabendo que era venosa, eu vou explicar por quê, mas que degenera para uma linha de base bem irregular, ou seja, uma atividade bem fibrilatória, caótica atrial. O problema desse paciente é o seguinte: esse paciente era assintomático, né? Um paciente com um quadro como esse, mas sem sintoma, e com ato esquerdo pequeno. O que fazer com um paciente como esse? Nós deixamos ele assim? Ele não se enquadra dentro do perfil de indicações clássicas para ablação de fibrilação atrial. Nenhuma diretriz, porque ele é um assintomático. Uma das metas de tratamento, ou a meta principal de tratamento em circunstâncias como essa, é corrigir sintomas, só que eu tenho um doente assintomático. Eu deixo esse doente dessa forma? É uma pergunta bastante instigante, inquietante para todos nós que trabalhamos com isso no dia a dia. Bom, vamos à frente. Esse estudo é um dos estudos que eu julgo, para quem se interessa por fibrilação atrial, mais interessantes. Ele é antigo, é um estudo do Murilo, que é um colombiano que vive no Canadá, atualmente eu acho que está em Hamilton, é de 1995, salvo engano, esse estudo. É um estudo muito elegante, porque é um dos primeiros estudos que demonstrou de uma maneira experimental e muito contundente o malefício da alta frequência atrial. É um estudo realizado em cães. Na época se podia fazer experimento com cães, hoje não é mais possível, mas 5 ou 6 cães em que eles induziram um bloqueio AV total nesses cães, implantaram um marca-passo no átrio desses pacientes e mantiveram o átrio sendo estimulado por várias semanas, numa frequência muito alta, em torno de 400 pulsos por minuto. O intuito era submeter a musculatura atrial a um estresse de estimulação absurdo, em cães que tinham, obviamente, coração normal. E ao final de algumas semanas de estimulação, eu não recordo exatamente quantas semanas, mas algumas semanas de estimulação, eles desligavam o marca-passo e queriam ver o que aconteceu com esse átrio após esse estresse induzido por estimulação. E algumas coisas que foram identificadas que foram bastante surpreendentes na época. Primeiro, a dilatação atrial, ou seja, esses cães manifestaram, notem, o ato esquerdo antes, ato esquerdo depois, a direito antes, ato esquerdo depois, enfim, bastante clara a alteração estrutural, o remodelamento que esse ato passou. E o remodelamento também histológico, ou seja, com fibrose, sabe, com degeneração celular, etc, etc. Então, essa foi uma das primeiras demonstrações assim, experimentais da chamada atriomiopatia induzida por uma estimulação a frequência atrial elevada. Esse é um estudo muito elegante assim, e que mostra o malefício que uma alta frequência proporciona ao átrio. Aí eu volto àquele caso que eu apresentei agora há pouco tempo, né? Naquele Holter de 24 horas com aquele paciente jovem, 30 e poucos anos, um ato esquerdo normal, tendo uma sobrecarga de frequência absurda por uma fibrilação atrial recorrente, porém assintomática, descoberta acidental. Esse paciente, eu fiz ablação nele. Eu fiquei num dilema, até ético, porque eu ia pôr um doente em sala para fazer uma ablação sem ter sintomas, sem ter uma motivação clínica consistente para fazer. O que é que eu fiz? Eu fiz um monitoramento ecográfico para esse paciente, e chegou um determinado momento, depois de 3 ou 4 anos, eu comecei a perceber a dilatação do lado esquerdo, né? E pelo eco. Quando ele começou a dilatar o lado esquerdo, eu digo, olha, eu não vou mais esperar que esse paciente entre num quadro irreversível. Então nós indicamos a ablação e fizemos a ablação. É um paciente que a gente acompanha até hoje e está super bem. Mas é um caso de mundo real para exemplificar. Vejam bem, o conceito de cardiomiopatia atrial é um conceito hoje muito presente para quem trabalha com fibrilação atrial. A cardiomiopatia atrial ela pode ser primária, ela induz fibrilação atrial, a própria fibrilação atrial induz cardiomiopatia atrial, agrava a cardiomiopatia atrial quando ela já é pré-existente, quando é decorrência de uma doença de depósito ou por qualquer outra razão. Mas a fibrilação atrial, quando ela, uma vez instalada, ela alimenta esse processo, né?
e é muito complicado a gente falar em agir nisso sem, na verdade, interromper esse tipo de evento indutor. Então, quando a gente fala em remodelamento, na verdade, esse é um slide bastante compreensivo, né? Ele mostra o papel deletério, né, da fibrilação atrial ao longo dos anos. Quando nós temos a fibrilação atrial nas fases iniciais, nós temos os pontos, isso é a história natural da fibrilação atrial. Vocês clínicos que lidam com FA no dia a dia sabem disso de longa data. O doente começa com aqueles episódios autolimitados, ectopias atriais frequentes, rajadas de taquicardia atrial, de repente ele começa a fazer episódios de fibrilação atrial de curta duração, que é exatamente isso que aparece aqui. Depois ele começa a fazer episódios de FA um pouco mais prolongados. Aí ele entra em fibrilação, não sai, você cardioverte. Você começa a ter um estado de remodelamento elétrico, na verdade, que se caracteriza por uma série de mudanças na eletrofisiologia celular miocárdica atrial. Dentre elas, uma das principais é o encurtamento do período refratário, a reentrada na fibrilação atrial, uma reentrada funcional. Células com período refratário curto alimentam o processo fibrilatório na reentrada funcional, então é por isso que se diz que FA gera fibrilação, FA gera FA. E ao longo do tempo a gente tem esse remodelamento elétrico, depois de um certo tempo se transforma num remodelamento estrutural, ou seja, acontece aquilo que aconteceu no miocárdio atrial daqueles cães. Também nós temos, dentro de todos esses componentes, o chamado remodelamento induzido pela doença de base. Esses doentes são hipertensos, são obesos, etc., já infartaram, têm insuficiência cardíaca. Então a gente tem um outro componente que se associa a esse fator. E um outro componente, terceiro também, que é o remodelamento induzido pelo próprio processo de envelhecimento. Então é esse conjunto de situações que leva o átrio a chegar num ponto em que ele entra, fibrila e não sai. É a chamada fibrilação atrial, antigamente chamada de crônica, que nós chamamos hoje de fibrilação atrial permanente. Por que o ritmo sinusal é desejável e necessário? Né? Quais são essas implicações? Isso são dados que foram colhidos da diretriz europeia e que são muito claros. Assim, nós não nascemos para fibrilar o átrio, nós nascemos com o ritmo sinusal. O ritmo sinusal é o ritmo de base nosso. E nós sabemos que a fibrilação atrial está associada a aumento de mortalidade, a risco aumentado de AVC. 20% dos AVCs estão relacionados à fibrilação atrial. Em algumas séries, como a série dos países nórdicos, chega até 40%, na verdade, a associação entre AVC e fibrilação atrial. Induz disfunção ventricular esquerda, está associada a alterações cognitivas não ligadas a AVC, possivelmente ligada a microembolias, isso é bem demonstrado. Depressão é um elemento que está presente no portador de fibrilação atrial, impacto em qualidade de vida, alguns pacientes que são sintomáticos têm uma qualidade de vida muito ruim, e hospitalizações. Então, esse é um conjunto de fatores que faz com que nós devamos brigar pelo ritmo sinusal, na verdade. E assim, reiterando e reforçando aquilo que eu acabei de colocar para vocês, o processo de evolução da fibrilação atrial de uma forma paroxística para uma forma persistente e permanente é um processo natural, faz parte da história natural. Esses são dados de um registro de 750 pacientes que mostram isso de uma maneira muito clara, né? Um acompanhamento após um primeiro diagnóstico de FA. São indivíduos que tiveram um diagnóstico de FA e começaram a ser seguidos ao longo do tempo. Foram 8 anos de seguimento, aproximadamente. Notem a evolução, por volta de 5 anos, cerca de 24% dos pacientes entraram num processo de fibrilação atrial, na época dita crônica. E 60% aproximadamente dos pacientes se encontravam com um quadro de fibrilação atrial recorrente, ou seja, após um primeiro evento diagnosticado. E esse quadro ele também está relacionado a diferentes classes, categorias, ou seja, ele se agrava quanto maior é o processo de dilatação do átrio esquerdo. Então, a evolução natural da fibrilação atrial paroxística é para a fibrilação atrial persistente, depois para a fibrilação atrial crônica, e a chance disso acontecer e você ter um átrio remodelado eletricamente e estruturalmente, que não vai permitir mais que você mexa nesse átrio, e que esse paciente se inclua dentro de uma daquelas categorias de problemas que foram apontadas no slide anterior, é muito alta.
nós temos um paradigma quando nós falamos em fibrilação atrial dita persistente. É o paradigma. O risco de AVC ou embolia sistêmica na fibrilação atrial independe da sua ocorrência na forma paroxística ou persistente. Ou seja, nós todos sabemos disso, de longa data se diz. Esse paradigma, esse jabuti em cima do toco, ele foi colocado por esses dois estudos, o SPAF e por o ACTIVE, que na verdade demonstraram que as chances de embolia na FA paroxística era mais ou menos igual àquela que acontecia nas formas não paroxísticas da fibrilação atrial. Mas isso parece que não é verdadeiro. Essa é uma meta-análise muito interessante que foi publicada em 2016, ele faz um apanhado de diversos estudos e em diferentes cenários que incluem esses diferentes estudos, inclusive os que já foram citados, na verdade, a fibrilação atrial na forma não paroxística teve relacionada a um risco maior, tanto de acidente vascular cerebral, no modelo não ajustado ou no modelo ajustado, na regressão de Cox, como também aumento de mortalidade. Então, aparentemente, essa assertiva de que a fibrilação atrial persistente ou crônica, como queiram, ela é tão emboligênica quanto a paroxística, ela não é verdadeira. A fibrilação atrial, uma vez que ela se instala numa forma persistente e permanente, os riscos cardioembólicos, de acordo com esse estudo, que é bastante interessante, e eu li com um certo carinho, é bastante contundente. Nós sabemos que as tentativas de controle de ritmo e frequência, baseadas em diversos estudos, não mostraram resultados bons, ou seja, se o ritmo sinusal é bom, vamos tentar manter o paciente em ritmo sinusal. É a partir dessa assertiva que foram construídos estudos como o PIAF, o RACE, o AFIM, o STAF, o Hot Café, e esses estudos não conseguiram, na verdade, validar essa assertiva, ou seja, mais de 5.000 pacientes estudados nesses estudos não conseguiram validar essa assertiva de que manter o paciente em ritmo sinusal, pelo menos às custas de medidas farmacológicas, ela é boa. Também tem um fator agravante, a ineficácia dos medicamentos antiarrítmicos, ela é bem conhecida. Esses são dados do estudo AFIRME que mostram que o melhor antiarrítmico para manutenção do ritmo sinusal, a amiodarona, mesmo no cenário de uso da amiodarona continuado em pacientes portadores de fibrilação atrial, a chance de evolução e de recidiva da fibrilação atrial é muito alta. Em 2 anos, mais de 40% dos pacientes, quase 50% dos pacientes já desenvolvem fibrilação atrial. Então, a tentativa de controle medicamentoso do ritmo cardíaco, ela não é uma boa, não é uma estratégia desejável, não é uma estratégia ideal. Não se conseguiu, portanto, demonstrar benefícios de controle de ritmo sob controle de frequência por medidas farmacológicas em mais de 5.000 pacientes submetidos a esses estudos controlados. A ablação entrou nesse cenário, uma tentativa de sanar isso, e nós não conseguimos ter bons resultados com as medidas medicamentosas. A ablação pode ocupar essa lacuna e trazer resultados diferenciados. Desde os estudos do Dr. Heisinger, em 1998, a coisa evoluiu muito. Hoje as ablações fazem parte do nosso dia a dia no tratamento de fibrilação atrial, com diferentes técnicas, com o uso de congelamento de veias ou com radiofrequência. Novas tecnologias estão surgindo agora também, e que abriram uma perspectiva bem diferente, e trazem resultados que são assim inequivocamente benéficos, como num caso como esse, de um paciente que tem uma fibrilação atrial, e que a gente começa a isolar as veias, de repente a veia fica em um ritmo fibrilatório, numa taquicardia venosa, e os átrios em ritmo sinusal. Quer dizer, quando a gente vê um eletrofisiologista vê uma imagem como essa no laboratório, fica orgulhoso de si, primeiro, eu acho que é a sensação que a gente tem quando vê, porque o benefício é uma demonstração assim, pontual, de um benefício que a gente está trazendo para o paciente, que a gente está acertando naquilo que está fazendo, naquela indicação que foi feita. Né? Eu acho que isso é algo muito, muito, muito importante, é isso que esses procedimentos nos trouxeram. Os medicamentos estão ficando em segunda linha quando comparados à ablação. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise muito bonita, publicada em 2019, que compilou muitas informações a respeito disso, que comparou o papel da ablação ao fármaco antiarrítmico no que diz respeito, por exemplo, à mortalidade.
o impacto dessa revisão sistemática, em alguns cenários, demonstra que, na verdade, naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, isso é bastante plausível, né? Uma das grandes críticas que eu faço a estudos como a FIRM ou o próprio Cabana é que se colocou dentro de uma mesma cesta um perfil muito diverso de paciente portador de fibrilação atrial. Porque o paciente portador de fibrilação atrial, aquele paciente, por exemplo, de 30 e poucos anos de idade, ele tem um perfil clínico completamente diferente de um paciente que tem fibrilação atrial e hipertrofia miocárdica. Então, eu não posso colocar dentro da mesma cesta para avaliar o impacto de uma terapia no sentido de prevenir mortalidade em pacientes tão heterogêneos do ponto de vista de problema de base, né? Quando a gente analisa essa meta-análise, ela é bastante compreensível, porque vocês notem que nos pacientes, né, quando a gente avalia mortalidade, naqueles pacientes que não têm insuficiência cardíaca, os resultados, na verdade, da ablação, elas não favorecem a ablação quando comparada ao tratamento com medicamento, né? Entretanto, quando a gente encaixa a ablação, que é habitualmente mais efetiva do que o fármaco, a droga em pacientes de cenário que tem insuficiência cardíaca, fica evidente, na verdade, como é que se diz, o impacto que ela tem em termos de redução de mortalidade. E em relação a ritmo, hoje não se discute. Então, aqui vocês notem nesse slide que em diversos cenários, em pacientes com insuficiência cardíaca ou sem insuficiência cardíaca, em pacientes em forma persistente ou mesmo em forma paroxística, a ablação ela hoje se situa do lado esquerdo, ou seja, não se discute mais do ponto de vista de eficácia a ablação com o medicamento. Isso hoje é algo que não nos perturba mais. Entretanto, a gente volta aquele problema que a gente colocou inicialmente. Os resultados da ablação, os resultados estão diretamente ligados ao tipo de ablação. Esses são dados do grupo do Dr. Andrea Natali. Na verdade é um estudo multicêntrico, mas ele foi o que capitaneou esse estudo, que mostra de uma maneira muito clara como são distintos os resultados da ablação após naqueles pacientes portadores de fibrilação atrial paroxística versus aqueles pacientes portadores de fibrilação atrial na forma persistente, após uma sessão ou após múltiplas sessões. Vocês notem que os resultados da ablação, quando ela é empregada para tratamento da fibrilação atrial, são nitidamente distintos daqueles que a gente observa na forma persistente. Por quê? Porque a gente volta àquele raciocínio anterior, a gente já tem um átrio nessa circunstância maltratado, remodelado do ponto de vista elétrico e estrutural. Esses são dados também que reforçam isso que eu acabei de colocar, né? Ou seja, as informações demonstrando que mesmo após um redo, ou seja, repetição de procedimento, as taxas são bem distintas, as curvas de pacientes livres de fibrilação atrial são bem distintas quando a gente compara a fibrilação atrial paroxística versus a fibrilação atrial persistente, ou seja, é um átrio remodelado. Então, a gente, na verdade, quando fala de fibrilação atrial, aí é onde entra o tema que o Eduardo me instigou a colocar, a intervenção precoce. A gente tem que lutar para evitar que esse paciente esteja nessa curva. A gente tem que agir no momento em que o paciente ainda se encontra nessa forma paroxística, para que a gente possa obter resultados mais consistentes, melhores, visto que a gente está trabalhando com átrios remodelados, menos remodelados ou minimamente remodelados, tanto do ponto de vista elétrico como do ponto de vista estrutural. E os estudos que procuraram avaliar o papel da intervenção precoce, ou seja, da ablação precoce na fibrilação atrial, ainda são poucos, isso é uma crítica que são feitas. O último estudo publicado é o RAFT-2, o estudo randomizado, que foi em 2014 ainda. Essa é uma meta-análise desses diversos estudos, o RAFT-1, 2 e o MANTRA, que compilou um número que não é grande de pacientes, ou seja, que se indicou a ablação como primeira intervenção terapêutica em portadores de fibrilação atrial paroxística, que demonstra, na verdade, resultados bastante interessantes do ponto de vista de recorrência da fibrilação atrial como um todo, ou ela sendo sintomática, mostrando que é uma alternativa terapêutica a ser considerada no paciente como primeira opção de tratamento. Entretanto, esse estudo publicado em 2002, que é o PAUDER-EF, é um estudo interessante, que ele ressalta, na verdade, que
o medicamento antiarrítmico não necessariamente está abandonado ou deve ser colocado no segundo plano, mesmo diante das informações que a gente tem de boa evolução desses pacientes quando são tratados por ablação com fibrilação atrial. Notem que aqueles pacientes que são submetidos à ablação de fibrilação atrial, quando são mantidos com terapia antiarrítmica medicamentosa, a curva de evolução é uma curva bem satisfatória quando comparada à ablação isolada sem a medicação antiarrítmica. Então, portanto, esse é um estudo que nos instiga, na verdade, a ver o medicamento antiarrítmico não como um concorrente da ablação por catéter, na verdade. Nós estamos tratando da fibrilação atrial. Nós não chamamos de uma competição pela melhor estratégia de tratamento. E o medicamento antiarrítmico, na verdade, ele se encaixa dentro desse cenário como uma ferramenta que está presente e que deve continuar sendo utilizada. E isso é bastante reforçado por esse estudo, o ISTE-FNET 4, na verdade, publicado em 2020. É um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, um estudo muito interessante, de avaliação cega de desfechos, que avaliou o tratamento precoce da fibrilação atrial sobre a ocorrência de desfecho composto, né? Eles consideraram morte cardiovascular, hospitalização com pior insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda e AVC. O conjunto de desfechos que foram considerados. E o interessante nesse estudo é que eles partiram de uma pressuposição de que, uma vez diagnosticada a fibrilação atrial, instituído um tratamento precoce, seja com medicamento, seja com ablação, seja com ambos, a gente pode mudar a história natural e reduzir esse conjunto de desfechos que foram considerados, que são desfechos duros, na verdade, incluindo mortalidade. Os resultados desse estudo são muito interessantes porque, primeiro, ele foi interrompido precocemente, com 5 anos de seguimento médio por paciente, após a terceira avaliação interina, em decorrência de eficácia, porque se observou que, na verdade, o grupo que foi submetido a um tratamento precoce teve uma curva livre de eventos melhor, ou seja, teve uma menor taxa de eventos de desfechos mais baixa do que aquele grupo em que se utilizou o tratamento usual, ou seja, em que não se partiu para um tratamento precoce mais agressivo da fibrilação atrial, uma vez que a fibrilação atrial tivesse sido diagnosticada. A ablação, notem, não foi o tratamento preponderante, ou seja, ela correspondeu a algo em torno de 20% dos pacientes dentro do contexto global, considerado um segmento de 2 anos. Recentemente, agora, nós tivemos em 2021 a publicação do estudo ATTEST. Esse estudo é um estudo também muito interessante e que avaliou o papel da ablação, comparando ao tratamento farmacológico, na regressão da progressão da fibrilação atrial, na redução da progressão da fibrilação atrial da forma paroxística para a forma persistente, ou seja, não apenas para o tratamento da fibrilação atrial propriamente dita, mas na redução de progressão de uma forma para outra, num grupo de 255 pacientes, um estudo multicêntrico. 128 pacientes foram randomizados para ablação por radiofrequência. Eram pacientes que eram refratários a pelo menos uma droga antiarrítmica, eram randomizados ou para uma mudança de fármaco, para se insistir no tratamento medicamentoso, ou para ablação por radiofrequência. Ao final do segmento, 3 anos, 2,4% dos pacientes evoluíram para uma forma persistente de fibrilação atrial, no grupo tratado por radiofrequência, contra 17,5%. E um dado muito interessante é que aqueles pacientes que tinham mais de 65 anos tiveram 4 vezes mais chances, uma probabilidade 4 vezes maior de desenvolver fibrilação atrial persistente do que aqueles que tinham menos de 65 anos. A ablação por fibrilação atrial, a ablação da fibrilação atrial aumentou, reduziu em 10 vezes aproximadamente a chance desses pacientes paroxísticos evoluírem para uma forma persistente. Esses são os dados, os diversos dados compilados nesse estudo, em diversos tipos de padrão de avaliação, intenção de tratar, o per protocol, o AS treated também, em diferentes perfis, na verdade, a ablação se mostrou um tratamento superior ao fármaco, no sentido de reduzir a progressão desses pacientes da forma paroxística para a forma persistente. Então, assim, concluindo, na verdade, o ritmo sinusal é bom, o ritmo sinusal deve ser perseguido, é essa mensagem que eu gostaria de deixar.
O diagnóstico e tratamento tardio são inimigos de um ritmo sinusal estável. É isso que essas evidências mais recentes têm nos demonstrado. Eu acho que o tratamento híbrido, a consideração da manutenção do medicamento antiarrítmico em algumas situações, ela tem sido ressaltada por essas últimas informações, ou seja, o medicamento não é um algo abandonado, ele é um coadjuvante numa estratégia de tratamento muito mais ampla. Eu gosto muito dessa última diretriz europeia de tratamento de fibrilação atrial que enfatiza esse tratamento mais holístico da fibrilação atrial. A fibrilação atrial não pode ser tratada apenas por ablação ou por droga antiarrítmica, né? Ela envolve perda de peso, ela envolve tratamento de apneia de sono, ela envolve tratamento de outras comorbidades e também o tratamento específico da arritmia, né? Ou seja, esse tem que ser o enfoque. E a nossa meta ela tem que ser, na verdade, é o ritmo sinusal. O ritmo sinusal é bom e ele deve ser perseguido. Essa é a mensagem que deve ficar nessa apresentação. Tá bom? Obrigado. Francisco, eu vou falar o que para você. Perfeito, como sempre. Aliás, a gente que... Obrigado mais uma vez, Francisco. O atrio é uma fronteira muito complexa, a gente sabe muito pouco ainda do atrio, né? O conceito de cardiopatia atrial, o entendimento de que a fibrilação atrial não necessariamente seja ela o fator emboligênico principal, mas a doença subjacente do biócito atrial, a doença associada, a doença sistêmica, enfim. Nós estamos aprendendo ainda muito com a fibrilação atrial. E essa pergunta que eu fiz, que eu pedi para você responder, você respondeu tão bem, foi muito provocativa, né? Ou seja, o clínico, de uma certa maneira, entende como agressivo qualquer tipo de intervenção. Entende como agressivo a colocação de uma capaça, a colocação de fazer a realização de uma ablação, de um stent, enfim, cirurgia. Então, os clínicos entendem como agressão a intervenção. E não entendem como agressão, muitas vezes, os fármacos, como, por exemplo, a mildarona, ou anticoagulação e etc. Né? Então, essa pergunta foi muito provocativa. Quanto nós podemos entender que o tratamento conservador, que seja não agressivo, o tratamento de intervenção, esse sim, seja mais prejudicial, né? E a história natural da fibrilação atrial, ela quase que responde essa pergunta. Então, acho que o primeiro slide teu já mostra que quanto mais precoce nós pudermos indicar qualquer tipo de tratamento, inclusive drogas antiarrítmicas, faz parte do contexto, é muito mais salutar do que você esperar, né, a evolução que muitas vezes impede uma boa resposta satisfatória. Eu conheço poucas doenças, não sei se alguém me lembra de alguma, que tratar depois que ela tomou corpo ou que ela avançou em qualquer tipo de doença é muito mais difícil do que quando você começa a tratar, claro, no começo dela. E a fibrilação atrial tem essa característica e a gente se vê frente a dificuldades de interpretação para mesmo saber se está na hora de indicar aquele procedimento ou não para o paciente. Então, acho que foi muito esclarecedor, tenho certeza que os clínicos têm aqui posições que são muito peculiares que eu gostaria de ouvir, por favor. Você sabe que eu ia fazer um slide até no final da tarde, a gente sempre deixa para fazer as coisas de última hora, né? Só você, professor. Aí eu sentei no computador, eu queria colocar um slide, eu estava tentando buscar uma inspiração. O Eduardo é muito inspirado com um slide provocativo, assim, eu até invejo ele nesse sentido. É um provocador. É um provocador, é verdade. É a vocação dele. E eu estava procurando fazer uma relação com... A gente está no mês do câncer da prevenção do câncer de mama, né? E a prevenção do câncer de mama é diagnóstico precoce e tratamento precoce, né? Então, eu queria... não consegui chegar a um consenso comigo mesmo, em que slide eu colocaria como um slide final, né? Mas eu pensei em algo desse tipo, porque eu acho que o final dessa apresentação é algo que remete à prevenção do câncer de mama, ou seja, é o diagnóstico precoce, é a autoexame, a incorporação dessas novas... Para tratar. É verdade. A incorporação dessas novas ferramentas de diagnósticos, os relógios que permitem diagnóstico hoje que estão sendo incorporados cada vez mais frequentemente, e o tratamento precoce, para evitar que a gente entre nesse cenário. Eu acho que a ablação, na verdade, é porque eu até acho que a ablação, a gente teve uma época em que a ablação de FA era um procedimento muito grande, assim de muito alto risco.
Hoje, com o domínio da técnica, ele se tornou um procedimento, é trabalhoso em algumas situações, de fato, como é coronária também, você pega coronárias que são desafiadoras, né? Pedro, mas assim, a ablação hoje com o domínio da técnica, e quem passou já pela curva de aprendizado, é um procedimento que realmente é muito consistente. Num caso como aquele que eu coloquei para vocês no início, olha, eu fiquei num dilema. Aquele caso é um caso que você se lambe para fazer uma ablação, mas você entra num drama, puxa, mas o cara não tem sintoma, né? Então, eu vou deixar esse paciente acabar e destruir esse átrio, né? Então, eu não teria hoje dúvidas, porque esse é um caso já antigo, hoje indicar, sabe, assim, precocemente a ablação numa circunstância como aquela. A despeito disso, não está previsto ainda em diretrizes, tá? Eu acho que a próxima diretriz, que vai incorporar alguns conceitos do ISTF-NED, sabe, e também do ATES, também, porque são estudos muito recentes, né? Inclusive teve até alguns meses de discussão nesse congresso do ESC. Isso deve mudar um pouco esse cenário, ou seja, você deve ser um pouco mais agressivo no que diz respeito à recuperação de ritmo. Porque a gente raciocina muito, ficou um rescaldo do AFIRME, desses estudos antigos, que, assim, para nós ficou para o clínico ficou, olha, não compensa ritmo sinusal, deixa o cara fibrilar, cara. De repente até eu comecei a acreditar nisso, gente, numa época na minha vida que eu digo, parece que não vale a pena. Isso não é correto, ninguém nasceu com fibrilação atrial, tem ritmo sinusal, esse é o nosso. E o AFIRME é um estudo que pegou uma panela de pacientes, diferentes características, não envolveu o tratamento precoce, quando se fala em tratamento de recuperação de ritmo, coisa que o ISTE, eu achei esse estudo muito interessante, porque ele pegou o tratamento precoce, ou seja, ele pegou o início de um problema, né? Não é um tratamento tardio do câncer, é um tratamento precoce do câncer, né? Então, eu acho que é isso que fica. Eu acho que você colocou, Tarcísio, é importante. A gente passou mais ou menos algo mais ou menos igual para a parte de angioplastia, depois do próprio Courage. Um estudo também, assim, o Dr. Roberto Frank, da Santa Casa, exímio professor lá de cardiologia clínica, ele falava, paciente bom, qualquer coisa que você faça com ele, ele vai evoluir bem. Então, se você peneirar tanto, começou um estudo com mais de 20 mil, e reduzir isso a 2, 3 mil, você vai apurando tanto que no fim é um grupo que não transmite a realidade que você tem no consultório. Então eu acho assim, ficou a lembrança, você não pode indicar um tratamento que tem risco para todo mundo, exemplificando para FA, mas para casos selecionados, você vai trazer muito benefício. Então foi um estudo que você tem que parar e pensar, pelo menos, estamos indicando de forma correta, será que ele tem que rever alguma coisa, algum coadjuvante que você possa fazer em matéria diagnóstica que vai auxiliar. E para FA a mesma coisa. Eu acompanhei vocês no começo, ele estava brincando aqui falando, me ajudar vocês na beneficência lá, 15, 20 anos, não sei. O resultado era totalmente diferente. As ferramentas eram outras. Sim. O próprio mapeamento eletromecânico, isso abriu uma porta incrível. E muita coisa ainda está para vir pela frente. Então, você saber esse divisor de águas, que é o momento certo de você poder entrar, eu acho que está perfeito. Sua apresentação foi em cima. A gente tem que tentar não deixar passar para um ponto que você não tem regresso mais. Eu tenho duas perguntas. Em relação eu acho que os métodos de imagem, em relação ao átrio, tem muito do que evoluiu no sentido de expertise, né? A ressonância, os médicos têm mais expertise para avaliar ventrículo, tanto na ressonância como em eco, do que para o átrio. E o Bruno mostrou um trabalho sobre a ressonância atrial, o grau de fibrose. Qual você acha que pode ser o papel da ressonância do átrio esquerdo, para avaliar o percentual de fibrose, e do eco strain atrial, no sentido de recorrência de FA pós-ablação? E não só nisso, mas em relação ao diagnóstico de cardiomiopatia atrial, que a gente sabe que no átrio doente, ele é protrombótico independente de FA. Se no futuro, um diagnóstico bem estabelecido de cardiomiopatia atrial pode ser um indicativo de anticoagulação, independente desse paciente ter manifestação de FA ou não. Esse é um assunto instigante, porque eu sou apaixonado por cardiomiopatia atrial, né? Assim, a gente utiliza corriqueiramente strain atrial, tem utilizado para diagnóstico, e como um divisor de águas, às vezes, para até instituir um anticoagulante. Agora, veja, eu acho, essa é uma visão pessoal, isso, óbvio, não, se disserem por aí que eu disse isso, eu falei aqui entre vocês. Eu acho que, no futuro,
a fibrilação atrial ela vai ser um fator de risco para você instituir tratamento anticoagulante, como tantos outros. Vai ser um fator de risco a mais. Eu acho que a fibrilação atrial ela é um sintoma, ela não é o problema. Ela agrava o problema. Não estou dizendo que ela não causa o problema. A fibrilação atrial, uma vez no átrio doente, ela acentua o problema por razões muito óbvias. Isso a gente sabe que existe. É por isso que ela precisa ser tratada, é por isso que a gente precisa de ritmo sinusal. Porque se você tem um átrio já doente, sem fibrilação atrial, e que fibrila porque ele é doente, aquela fibrilação atrial vai piorar muito mais o problema. É por isso que a briga pelo ritmo sinusal ela é uma briga constante que deve estar presente na cabeça de todos nós. Isso é fato. Agora, eu acho que, assim, a fibrilação atrial é, do ponto de vista de como estratificador de risco de fibrilação, os grandes estudos que foram feitos nesse sentido, com o dispositivo, o ATEST, que foi um estudo bem referência em relação a isso, mostra que existe um delay, uma janela, menos de 30% dos pacientes têm FA nos dias que antecederam um acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, existe uma janela, ou seja, o fator determinante do elemento da embolia propriamente dito, possivelmente, pelo menos nos modelos derivados de dispositivo eletrônico, não estão relacionados propriamente à fibrilação atrial, e sim ao acometimento elétrico do átrio. Eu acredito muito nisso. A ressonância magnética, o Bruno colocou muito bem isso, o grande problema é a reprodutibilidade, porque ficou uma caixa blindada, uma Marrouche. Eu, pessoalmente, assim, eu já assisti várias apresentações do Marrouche, ele é um showman, ele se comunica muito bem e tal, mas eu desconfio muito daquelas coisas que não são abertas, sabe? Por que uma coisa fechada? Assim, a gente lá na Beneficência Portuguesa, eu sentei com a Cíntia, que é uma pessoa que domina muita imagem, ela trouxe o pessoal da física para discutir. É complicado o átrio, você obter imagens confiáveis. Uma delas é a questão da interposição de placa de gordura, a outra é a espessura do miocárdio atrial, que é muito pequeno. Então, o modelo para você obter imagens confiáveis é muito difícil. Vejam bem, o DKA foi publicado em 2014, nós estamos em 2021 e ainda está se discutindo isso, porque se isso fosse uma coisa tão consistente, isso já estaria universalizada a ferramenta ressonância magnética como o identificador. Eu acharia perfeito. Quando o DKAF saiu, eu disse, puxa, a gente descobriu, sabe, um divisor de águas para você indicar ou não uma ablação, por imagem, não muito pouco agressivo. Mas, infelizmente, a gente não teve uma consolidação desse conhecimento ao longo do tempo por uma questão de reprodutibilidade. A gente tem o doutor, me fugiu o nome agora, é um alemão que ele participou do simpósio de Brackmann. O Dr. Brackmann ele participou do estudo DKAF. Eu conversei com ele, Dr. Brackmann, nós estamos com algumas imagens, eu queria, vocês me mandam isso, manda para a Alemanha, para que ele submeta aquelas imagens ao tratamento específico, por um software específico, para ele nos devolver, porque a gente não tem acesso à informação. Então é um negócio meio complicado isso, sabe? Mantém uma coisa blindada automaticamente, e isso desperta desconfiança, eu sou um desconfiado disso, em relação a isso. É a visão que eu tenho da ressonância hoje. Apesar de acreditar muito em ressonância, mas a ressonância atrial é uma coisa que eu vejo com desconfiança. O strain atrial é uma ferramenta que eu acho muito interessante, cara. A gente tem utilizado, assim, em pacientes com os quais a gente lida no dia a dia, aquele doente que tem risco cardioembólico alto e que não tem FA. Aquele cara que chega no teu consultório, ele tem um Chades-Varsky de 4, um Holter com 5, 6 mil extrasístoles atriais, uma densidade de arritmia atrial alta, mas não tem FA registrado. O que eu faço com esse doente? Eu anticoagulo? Sabe, eu acho que a definição de uma doença atrial, o strain atrial, são ferramentas que derivam do eco que eu acho que são bem interessantes. A velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo, eu acho que é uma ferramenta interessante, derivada do eco. E também o volume indexado e, obviamente, o strain atrial também. Eu tive um caso, eu acho até que, não sei se vocês chegaram a ver, mas um caso bem emblemático de uma paciente nossa que ela é uma paciente que tinha uma fibrilação atrial paroxística, causa desconhecida, jovem, 40 e poucos anos de idade, tinha marca-passo. Ela me procurou com marca-passo. Eu nunca entendi a razão do marca-passo. Eu sei que ela tinha tentado fazer uma ablação de FA em Belo Horizonte, sem sucesso. Aí ela mudou com o esposo para o Chile
e lá tentaram fazer uma nova ablação e ela voltou com marca-passo. Eu não sei se aconteceu algum acidente ou foi uma ablação, exatamente eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela tinha um marca-passo. E o problema dela de base é uma fibrilação atrial. Então a gente pôs essa paciente em sala e fez um procedimento de ablação. Me chamou a atenção que ela tinha uma fibrose atrial no mapa de voltagem brutal de ato esquerdo. Sabe, eu até coloquei até numa revista, na nossa revista, na antiga Relâmpago, até fiz um relato de caso. Ela tinha uma cardiopatia fibrótica atrial com um volume indexado de ato esquerdo normal. O tamanho da esquerda era normal, cara. Só que uma fibrose brutal. A gente recuperou o ritmo sinusal dela com a ablação. E ela tinha uma prótese, então eu tinha um monitor permanente. Eu vinha acompanhando essa paciente durante muito tempo, depois da ablação. Ela fazia alguns episódios de taquicardia atrial, mas não fez mais fibrilação atrial. Depois de 1 ano, 18 meses, ela me perguntou, doutor Tarcísio, eu posso parar o anticoagulante? Ela é um Chades-Vasque 0, ela tem 40 e poucos anos de idade, sem uma doença estabelecida, com ato esquerdo de tamanho normal. Você não suspende o anticoagulante? A única informação que eu tinha que ela tinha um ato doente derivava da ablação, que era uma fibrose miocárdica, um mapa de voltagem alterado durante o procedimento. E eu suspendi o anticoagulante. Alguns meses depois, eu não lembro exatamente quanto, 6 ou 7 meses, uma paciente de Jundiaí, ela fez uma embolia para a artéria ilíaca brutal, cara, assim, ela foi um negócio, foi um quadro dramático, ela foi lá para a Beneficência Portuguesa, foi operada e felizmente correu tudo bem. Aí a primeira coisa que eu fiz, que veio na minha mente, ela fibrilou o átrio, e embolizou. Quando nós interrogamos o dispositivo, não tinha fibrilação atrial. Ela estava com ritmo normal. Ela embolizou sem fibrilação atrial. Nós fizemos o strain atrial dessa paciente. O volume indexado do ato esquerdo dela, nessa ocasião, tinha uma velocidade de esvaziamento baixa do apêndice. Isso chamou a atenção no eco transesofágico que eu fiz nessa ocasião. E o strain dela, a deformidade na fase de reservatório dela era 14%, eu acho, bem baixa. Ou seja, um ato que não se deformava, ou seja, ecograficamente bem comprometido. Isso me chamou muita atenção na época, sabe? Para essa ferramenta. Foi a partir daí até que eu comecei a me apaixonar mais por esse assunto. A gente tem utilizado muito. Agora, eu acho que carece ainda de mais informações. Eu acho que a imagem ela vai entrar como um fator decisivo na definição da cardiopatia fibrótica atrial e todos esses outros elementos vão ser elementos que vão ser agregados a um score. Você vai considerar no score para anticoagulação velocidade de esvaziamento, volume indexado de ato esquerdo, isso tudo com pontuação. Os dados de deformidade do ato esquerdo, do strain atrial. Aí entra todos os dados clínicos, idade, sexo, cardiopatia, diabetes, etc. E FA. Eu acho que, na minha opinião, esse vai ser o futuro. FA ou não FA. Para você construir um score racional que permita instituir ou não tratamento com anticoagulante ou anticoagulação ou não. Uma coisa que eu me questiono, fazendo um paralelo entre átrio e ventrículo, em pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, que fazem arritmias ventriculares, o uso de terapia antiarrítmica, como miodarona, não muda a mortalidade sobrevida, mas o uso da terapia convencional para insuficiência cardíaca, com beta-bloqueador, IECA, BRA, Bresna, Bactone, muda o prognóstico do paciente e às vezes gera até um remodelamento reverso. Se isso que vale para o ventrículo, pode valer para um átrio doente. Se a terapia que a gente usa para insuficiência cardíaca sistólica ventricular pode ajudar no remodelamento reverso de um átrio doente, de uma miopatia atrial. Aí nós vamos entrar numa seara que é complexa e nós não temos resposta. Que ele acaba sendo classificado, mas não é igual à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aí é um conjunto de situações, entre elas a cardiomiopatia atrial, que pode ser completamente diferente de outra estrutura, de outra etiologia, em que nós não temos resposta de terapia para nada. Beta-bloqueador não funciona, BRA não funciona, IECA não funciona, espironolactona não funciona. Nós não temos resposta na insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada para nada. Para nada. Né? A gente tem usado monitorização não invasiva, medindo débito, índice de resistência vascular sistêmica, índice de volume sistólico. E eu tenho feito sistematicamente em todos os pacientes com fibrilação atrial persistente. É impressionante o débito baixo que esses pacientes têm. O índice cardíaco baixo, índice de volume sistólico baixo, e como isso melhora
né, depois de você restaurar o ritmo cardíaco. Então a impressão que eu tenho é que nesses pacientes com disfunção de insuficiência cardíaca diastólica e que há uma grande queda da classe funcional com a perda da sístole atrial, que o melhor e talvez um dos únicos tratamentos existentes hoje seria restaurar ou tentar restaurar o ritmo sinusal. O resto tem muito pouca evidência de melhora. Então, tentar voltar ao nível pré-fibrilatório... Minha dúvida não é em relação à ablação. Minha dúvida é em relação a se fazer a terapia adjuvante com essas medicações ajuda a remodelar o ato. Acho que se você consegue diminuir PD2 ventrículo esquerdo, melhorar a hipertensão, melhorar tudo, melhorar a apneia do sono, melhorar todo o processo inflamatório associado a isso, mal não vai fazer, com certeza. Não sei quanto isso vai impactar. O fato é que na insuficiência cardíaca diastólica, onde esse tipo de paciente acaba sendo classificado, a resposta nossa ainda é inconclusiva. Nós não sabemos como tratar esses pacientes. Inicialmente houve uma empolgação com alguns estudos pequenos com o uso de ECA, né, em redução de recorrência de FA após ablação. Mas isso é uma coisa que se consolidou. Isso não é algo que impactou a ponto de se gerar uma informação consistente, a ponto de se recomendar o uso de ECA numa situação de miocardiopatía fibrótica atrial. Então, realmente é uma pergunta que a gente não tem resposta, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, sabe, que eu até conversei com o Eduardo sobre isso, era quem trabalha com Holter principalmente, porque a gente quantifica, a gente sabe, por exemplo, quem tem mais ectasia atrial tem maior chance de fibrilar. Isso hoje é fato, desde o trabalho do Pinit lá, mostrando isso, enfim, é fato isso, cara. Tem mais ectopia atrial, tem mais chance de fibrilar o átrio no futuro. Agora, uma coisa, isso é uma informação quantitativa, mas eu até tinha instigado o Eduardo a ter algum elemento acoplado ao Holter que nos dê informação qualitativa dessas ectopias no que diz respeito a acoplamento. Porque, eu juro para você, em pós-operatório de ablação de FA, eu acho que, não sei se o Bruno e o Eduardo têm essa mesma observação, eu tenho pacientes que fazem ablação de FA, que fazem Holter, que tem até uma densidade razoável de ectopia, mas que não dou muita bola, aquelas ectopias tardias, sabe? Mas não vai fibrilar, sabe? O Eduardo tem até um caso bem emblemático de um paciente que é ectopia. Formidável. É uma das primeiras ablações, acho que eu fiz essa ablação de FA há mais de 15 anos atrás, com certeza. Eu publiquei, né, no congresso de Rio Preto, que tinha franja naquela época. Cabelo. O paciente tinha fibrilação atrial paroxística, tinha 30 e poucos anos de idade, 14 mil ectopias atriais. Fiz a ablação, porque tinha naquela época, que era raio-x e catéter de 4 milímetros. E, bom, o paciente no próximo Holter tinha as mesmas 14 mil ectopias, não mudou nada. Só que o acoplamento era variável, era tardio. Antes as T's caíam muito próximas do segmento da onda T precedente e agora elas eram tardias. Eu criei, na verdade, um bloqueio de primeiro grau na saída da veia para o átrio. Não isolei a veia. A veia continuava passando. Ele nunca mais fibrilou e subiu. Eu acho que essa informação é interessante. Quanto mais precoce. Então, os índices. Uma coisa é ter número de extracícios. Perfeito. Todos os trabalhos mostram. Outra coisa é quão precoce é. A Andresa, a gente discute muito a respeito disso. Presença de ectopia, o fenômeno P sobre T. Né? Ondas P não conduzidas, essas tristes atriais não conduzidas, que são tão precoces que o nó não dá conta de conduzir, ou com aberrância. Então são índices que diferem, e a gente tem isso como sendo uma ideia qualitativa que agrega, claro, ao número de ectopias atriais. Ou seja, quanto maior o número, maior o risco de fibrilação atrial, sim, mas quanto mais precoce, também. E é P sobre T, P's bloqueadas e P's conduzidas com aberrância, significando que são tão precoces que o sistema risco não dá conta de conduzir, essas são as marvadas. Esse é o feeling que a gente tem, mas não tem número ainda para poder colocar. E um software específico que permitisse avaliar no Holter isso, né? Não sei nem se é possível também fazer Sim, isso. isso é fácil. Isso é fácil, não é difícil. Gente, continua aberta a discussão, por favor, meninos. Uma oportunidade única que nós temos de... Você não vai me convidar mais? Eu falei única, não falei última. Deixa eu encerrar então, por favor.
Bom, diante do cenário atual, onde nós temos um arsenal terapêutico, diagnóstico grande, então os métodos de imagem têm crescido muito e têm auxiliado muito o clínico. Ressonância magnética, angiotomografia, discutimos agora tomografia de coerência óptica, estudamos muito lumen. Vocês têm trabalhado muito interrompendo com a coerência óptica? Não, pouca experiência. Você não abriu uma janela Para visualização de endotelização, isso talvez a tomografia de coerência óptica seja uma ferramenta interessante para avaliar a endotelização do dispositivo e dizer, agora eu posso tirar o antiagregante e o anticoagulante. Porque hoje a gente especifica, o protocolo é do Protect-EF, você deixa o cara 45 dias com anticoagulação e antiagregação, depois tira o anticoagulante, deixa dupla agregação até mais ou menos um ano, depois tira um antiagregante e mantém o AS pro resto da vida. Deixa pro resto da vida, por quê? O cara tá endotelizado, por que eu vou deixar ele com AS? É uma pergunta interessante. Eu acho que se a gente tem uma ferramenta que permita, eu até tinha instigado, um cara de Portugal que trabalha muito com conclusão sobre isso, sobre uma ferramenta que permitisse avaliação de endotélio sobre o dispositivo. E me passou isso pela cabeça agora. Isso talvez seja um negócio muito interessante. Detalhe sobre a profundidade dele de estudo, né? Porque se dentro de uma coronária, o raio dele de observação é bem menor do que você tentar colocar em um ato. Então, obrigatoriamente, você teria que fazer uma punção conceptual para chegar muito perto. Teria que fazer uma coisa desse tipo. Outra a parte de ultrassonografia intravascular. Pelo fato de estar próximo de você, talvez, mas não dá resolução para ver endotélio, mas você consegue ver muita coisa. Vou tentar dar uma conversada com o colega mais. Desculpa, então, mas, bom, você já respondeu. Era exatamente isso, porque eu ia falar assim, na coronariopatia a gente estuda muito lúmen, estuda pouco placa. Então, muitas vezes a gente toma a conduta baseada na anatomia de lúmen, esquece um pouco da placa. Então, eu ia trazer justamente isso para a discussão na fibrilação atrial. O que poderia trazer do ponto de vista de decisão terapêutica coadjuvante, junto com esses métodos diagnósticos, mas você já respondeu. Perfeito, é isso aí. Existe algum marcador bioquímico de cardiomiopatia atrial, como tem BNP, por exemplo? Sim. A BNP já é um deles, né? Tem outros marcadores inflamatórios também, né? Que tem sido utilizado. Agora, isso é uma coisa que o valor prático de utilização no cotidiano não está estabelecido, né? Entendeu? Interleucina, tem fator de necrose tumoral. Ainda não temos, por exemplo, um critério clínico de diagnóstico de miopatia atrial. Não tem. Tem um consenso da Sociedade Europeia sobre isso, né? Em que ele classifica em diversos tipos, tem 4 tipos de cardiopatia atrial. Tem aquele que está ligado, por exemplo, exclusivamente à degeneração dos miócitos, que é o que está relacionado à fibrilação atrial solitária, dita solitária idiopática. Tem a de depósito, que está relacionada à amiloidose, à sarcoidose, etc. Tem uns que estão relacionados, como é que se diz, à fibrose intersticial, que é a idade, hipertensão, etc. Tem uma classificação para isso. Mas essa classificação é histopatológica, que na prática a gente não consegue. Não consegue, a não ser que acho que na prática, começar pelo eletro. Olhou eletro em 2N, 50 milímetros, que é o que dá para fazer no eletrocariótipo. Vocês utilizam o ECGPC? Sim, tem. Sim. É uma coisa que eu observo, assim, cara, que é muito interessante, que são aquelas coisas que a gente vê e pensa em fazer, acaba não fazendo, e aquele como traçado de eletro antigo que a gente guarda na gaveta, hoje não guarda na gaveta, ele deixa no HD do computador. Mas a amplificação, quando você pede para o SGPC fazer a avaliação, a medida, ele amplifica de uma maneira brutal aquele negócio, e a gente enxerga distúrbio de condução interatrial que não aparece no eletro convencional. O Holter, às vezes, dá para ver um pouco, quando amplia, dá um zoom. Mas é diferente. É totalmente diferente. Você vê entalhes na onda P, é diferente, cara. A amostragem é diferente. Quando você pega o eletro em 2N e 50 milímetros e põe o compasso, não é a mesma coisa. Você enxerga, ele trata o sinal, é totalmente diferente. E isso não existe informações sobre isso, porque isso é um refinamento do transtorno de condução interatrial. É quase o ECG-AR de onda P. Existe muito mais transtorno de condução interatrial avançado e parcial do que a gente imagina quando você olha um eletro dessa forma. É diferente de como você vê o eletro impresso. É uma coisa que a gente observa. Aí eu comecei até a fazer um banco de eletro. Eu comecei até a fazer um banco, assim. Estou tentando fazer isso na cabeça, lá no dia a dia,
separando aqueles pacientes que não têm doença estabelecida, as características da onda P no eletrocardiograma hiperamplificado e tratado, comparado aos que têm doença cardíaca, entendeu? Acho que o grande desafio é como conduzir, por exemplo, um paciente que não tem FA ainda, você tem o diagnóstico de bloqueio de condução arterial ou distúrbio, como conduzir esse paciente em relação à anticoagulação. Hoje não tem como. Eu tive um caso ontem que o que fazer com ele? O que fazer? É a pergunta de $1 milhão, assim, o que fazer com isso? Mas, assim, é um prenúncio da doença, da presença de um marcador de uma cardiopatias. No mínimo, você acompanha mais. Duração de onda P, os entalhes... Será que esses pacientes não merecem um monitor implantado? Você pode até fazer isso do ponto de vista experimental, mas você não tem logística de implicar isso na prática médica cotidiana hoje em dia, né? Não tem forma. Por exemplo, o Dalmo tem trabalhos mostrando a relação do PTRI. Você tinha observado isso então, não, no tempo. Legal. Que é a relação da duração da P versus o PR. Né? Acima de 0,7 você tem uma chance maior de utilização, número de ectopia, precocidade de ectopia, ProBNP, tamanho de átomo, idade, fator demográfico. Tem que somar todas essas informações. Agora, você pode selecionar pacientes que você supõe que seja de alto risco. Esse paciente vai ter que monitorizar com mais frequência, é o que nós temos hoje. Pensando em anticoagulação, tem alguns trabalhos, falando da formato apêndice, que vieram até da ideia de inclusão. Então tem alguns formatos de apêndice que são mais homogêneos do que outros. Então talvez em algum momento comece a inserir, porque isso é uma coisa mais fácil do ecocardiograma. O formato de cacto é o mais homogêneo. Talvez isso aí consiga ser inserido em algum momento. Aliás, o Courbeflow, desculpa. O Courbeflow é o mais tem a impressão que a gente tem bastante campo para evoluir nos monitores implantáveis. Geração de hipóteses de monitorar de perto esses pacientes com distúrbio de condução, para estratificação de risco de uma súbita. Acho que é uma área que tem bastante para o monitor implantável pode contribuir ainda. Eu tenho uma opinião que o wearable vai modificar o acompanhamento desses pacientes. O wearable é uma coisa... O paciente chega no consultório com um PDF, ele envia para o seu celular, ou que a gente não conseguia antes identificar, um ataque cardíaco que você não conseguia achar nunca. Aí alguns você colocava no monitor, outros não. Hoje ele registra com o wearable e te manda em PDF. Não, tu sabes que hoje eu recomendo. Óbvio que o doente precisa poder comparar. Comprar um Apple Watch. Hoje passou um paciente comigo que eu indiquei a ablação puramente, simplesmente pelos registros do monitor. Não tem nenhuma outra documentação. Sabe que a Samsung lançou um que também faz. Pois esse eu não conhecia ainda. Menos da metade do preço. Tem até os aplicativos de celular. Meu filho tem um fantástico. Samsung registrou na minha tia, que eu tinha visto. Cara, isso é interessante saber, porque a qualidade é excepcional também. Está em torno de R$1.600 que eu vi, comparado com o Apple Watch, que é uns 4.000. Tem o Cardiamobile também, que é um aplicativozinho, um aparelhinho desse tamanho. O Card eu tenho, mas o problema do Card... Ele por Bluetooth e manda pro celular. Mas o problema do Card é que eu tenho um Card que eu levo na pasta, que assim, visita em beira de leito e tal. O problema do Card é que, se o cara esquece, por exemplo, o relógio não está sempre no pulso. Então isso é um negócio que eu acho mais fácil. E o cara usa para outras coisas. O primeiro caso que eu tive foi há uns 3 anos atrás, não estava validada ainda a plataforma da Apple aqui no Brasil. Esse paciente foi dos Estados Unidos, ele deixou ligada a conta dele nos Estados Unidos. E ele teve esse paciente era um cara de 30 e poucos anos de idade, ele estava no escritório, teve uma crise de taquicardia, registrou, teve o alerta primeiro da plataforma, registrou, mandou para mim o PDF, o WhatsApp, e ele estava enfiado. Assim, foi uma qualidade engraçada maravilhosa. Desde então eu comecei a estimular os clientes a comprar. Estou pensando em colocar uma loja de Apple Watch lá no Isso nos Estados Unidos, o aplicativo tem até o sensor de posição. E se o paciente, por exemplo, se copar aí, abruptamente mudar de posição, estava andando de bicicleta. Não, Estados Unidos não. Estava andando de bicicleta, eu caí, ele ligou para o SOS. Eu tinha programado, ele ligou, atendeu o 92. Eu falei, não, tá tudo bem. Estou falando sério, cara. O relógio que você regula isso no seu celular. Então isso vai modificar fora a epidemiologia. Nós estamos falando de estudos de 2, 3, 4, 5 mil pacientes.
O estudo da Apple, o Apple Watch, foram 500 mil pacientes, primeiro estudo que eles Já lançaram. publicado, Então é uma escala inimaginável. É verdade, mas eles fazem um estudo com isso. Milhões de pessoas. É isso aí. Mais uma vez quero agradecer e parabenizar ao Bruno, ao Tarcísio, as fantásticas. Acho que, modéstia à parte, a escolha dos dois para esse recomeço formidável. Muito obrigado a vocês, de coração. Me convida mais vezes, hein? Então, depois a gente conversa assim. Agradecer mais uma vez a equipe da Biocaixa estar conosco, permitindo esse evento, trazendo para a gente a utilização de uma reunião tão prazerosa. Muito obrigado mais uma vez, equipe, meninos, todo dia que tem com a gente, tomando raio-x, tomando lambada nas costas, tá? E garantir que agora a gente vai conseguir dar continuidade aos nossos eventos. Obrigado a todos a presença e vamos para o jantar. Obrigado.